Imagina que você vive num local que parece que foi abandonado por Deus. As pessoas sentem medo de sair na rua. A violência e o caos estão sempre reinando. A polícia não tá nem aí. Não existe perspectiva de vida alguma. E a pergunta que eu te faço é a seguinte: como manter a esperança? Bom, tem uma coisa que eu posso afirmar que eu aprendi. Se há sombra, é porque em algum lugar existe luz. Uma pequena chama de esperança que pode mudar tudo. Mas para isso acontecer, ela precisa começar de algum lugar. Opa, tudo bom? Não se preocupa muito com meu amigo ali não, ele é meio tímido. Só pra explicar pra vocês, a história dos jogos que eu vou contar aqui é em ordem cronológica e não por ordem de lançamento. E eu não queria realmente falar de Batman Arkham Origins, que é literalmente o pior jogo da série Arkham. Ele foi o único que foi feito por um outro estúdio, então por isso que deu também bastante problema. Porém tem uns acontecimentos muito importantes que eu vou precisar explicar aqui. Então vamos lá. Por mais que eu tenha falado que aquele jogo é o pior jogo da série, não significa que ele é ruim, é só o que eu menos gosto. Aqui nesse jogo a gente acompanha de uma forma muito maneira os primeiros anos do Bruce sendo o Batman. Ele só é o Batman há 2 anos. E é muito legal ver esse início porque a gente percebe o quanto ele ainda é imaturo aqui e muito brutal com os capangas. Na cidade de Gotham ele é como se fosse ainda uma lenda urbana, ninguém acredita muito no Batman, e pra polícia ele é só mais um delinquente. O nosso queridíssimo comissário Gordon aqui ainda era apenas o capitão da polícia, e ele realmente também não gostava do Batman. O jogo ele é visualmente estiloso até, e o que ele tem de diferente dos outros jogos é neve, foda-se. É literalmente isso. Esse jogo tem neve justamente porque ele se passa na véspera de Natal. E onde eu acho que ele se perde, principalmente em questão de história, é porque ele coloca muito, mas muito vilão do Batman, tudo ao mesmo tempo, tudo junto e misturado. Porém, o que eu acho mais engraçado nessa história é que nesse jogo especificamente é onde o Batman conhece o Coringa pela primeira vez, o maior vilão dele. Mas pra chegar nessa parte ainda falta um pouquinho. De início, a nossa maior preocupação é o Máscara Negra. É ele que inicia todos os acontecimentos de Batman Origins. Ele simplesmente está invadindo a prisão de Blackgate e soltando vários detentos. Ele colocou um prêmio de mais de 50 milhões de dólares pela cabeça do Batman. E isso chamou a atenção de muita gente. Por isso que tem tantos vilões no jogo. Entre eles, a gente tem o Crocodilo, que é a melhor adaptação dele aqui nesses jogos do Batman. Sinceramente, ele dá muito medo. Temos também o Exterminador, que todo mundo conhece, ele dispensa a apresentação. Temos o Vagalume, que é um cara doido por fogo. E é só isso mesmo. Temos também a Copperhead, que é um nome de uma cobra. Ela luta muito bem e obviamente usa veneno, assim como a cobra. Temos o Eletrocutador, que dá choque, né? Nome difícil da desgraça. Temos também o mais carioca entre eles, o Pistoleiro. E por último a gente tem o que eu considero o mais brabo entre todos eles, o Bane. Ele que literalmente, na sua primeira aparição nas HQs, quebrou a coluna do Batman, deixando ele paralítico. E isso foi na sua história canônica. Por mais de 2 anos, as HQs do Batman retratavam ele como um cara paralítico. Ele não conseguia mais ser o Batman, só por causa do Bane. Isso na sua primeira aparição. Mas voltando pra história, pra gente resumir logo e começar de verdade a nossa saga, aqui o plot, ele é bem fraco. O Máscara Negra, na verdade, não estava fazendo aquilo que estava parecendo que ele estava fazendo. Quem estava por trás disso tudo era o Coringa fingindo que era o Máscara Negra. E acreditem em mim, esse plot é meio forçado. Quanto mais você para pra pensar enquanto você tá jogando o jogo, aquele plot não faz nem muito sentido, sendo bem sincero. No final das contas, obviamente o Batman vence de todos os vilões, porém, obviamente, não teria como ser tudo tão de boa. Coisas ruins iriam acontecer. Nesse jogo, como é o primeiro encontro entre o Batman e o Coringa, também é a primeira vez que o Batman salva a vida do palhaço. Afinal de contas, ele não acaba com os vilões desse jeito. O Batman então consegue entregar ele para a polícia de Gotham. Ele começa a passar por tratamentos psicológicos com uma doutora que viria a ser um personagem que vocês sabem muito bem quem é. A Arlequina, mas que na época ainda era sã da cabeça. E em uma dessas conversas com a doutora, o Coringa relata quase que de forma apaixonada que antes ele vivia o caos sozinho, ele vivia justamente só pra ver o caos. Agora ele consegue viver o caos na companhia de alguém. A doutora achou que ele estava falando com ela e começou a se apaixonar pelo Coringa. E eventualmente se tornou a Arlequina, mas o Coringa estava falando do nosso querido Batman. E foi por esse motivo que ela ajudou o Coringa a fugir da ala psiquiátrica. E depois que ele saiu de lá, ele fez um jogo. E eu preciso admitir
que essa parte é muito maneira. Ele pegou o diretor da prisão e fez ele de refém. O objetivo do Coringa ali é fazer o Batman quebrar a regra principal dele, de tirar a vida. Ele quer que ele tire a vida do Coringa. Ele vai fazer de tudo pra isso acontecer. E é nesse momento que o Bane entra na sala. O Bane, ele tá com um monitor cardíaco. Aquilo tá carregando uma cadeira elétrica, a mesma cadeira que o Coringa tá sentado. E aí que vem o jogo. Se o Batman se recusar a tirar a vida do Bane, a cadeira vai ser completamente carregada e o Coringa vai fritar ali. Agora, se o Batman conseguir simplesmente remover o monitor cardíaco sem tirar a vida do Bane, todo mundo vai de base porque o Coringa vai explodir todas as bombas que ele colocou naquele lugar. E eu gosto muito do Coringa da série Arkham. Desde a sua primeira aparição, ele mostra exatamente quem ele é. Ele não tá nem aí pra nada. Esse jogo que ele tá fazendo agora é muito algo que ele faria. Imagina ver isso nos cinemas. E então, a luta começa. E ela é muito tensa, porque o Batman ele precisa ficar se segurando. Porém, se ele pegar leve demais, ele vai acabar indo de base, porque o Bane é muito mais forte. Inclusive, no meio da luta tem uma cena que faz referência à primeira aparição do Bane, quando ele quebra a coluna do Batman. Aqui no jogo quase que acontece isso, mas por sorte, o morcegão ele aguenta a pancada. No meio disso tudo, ainda chega a polícia de Gotham junto do Capitão Gordon pra soltar o diretor daquela prisão. E é nesse momento que o Coringa muda mais um pouco o jogo. Ele pega o Gordon e coloca ele na cadeira elétrica. Ou seja, as coisas pioraram pro Batman. Mas é claro, o Batman obviamente tinha uma ideia. Conforme a gente vai jogando o jogo, mais objetos e recursos a gente vai liberando. E uma dessas coisas que a gente libera é a luva de choque. Aquela luva que tava com eletrocutador. A gente venceu dele numa luta muito facilmente e ela é muito potente. Ela pode servir pra reanimar o Bane. Ou seja, a gente só precisava fazer o coração dele parar e depois fazer ele voltar com a luva de choque. E é exatamente isso que o Batman faz. E funciona. Assim que o Bane cai no chão, o Coringa realmente acha que o Batman quebrou a principal regra dele. E ele tá muito feliz com aquilo, ele tá todo sorridente, o melhor dia da vida do cara. Ele foge da cena e a gente fica lá. O Batman então pede ajuda do Gordon pra capturar o Coringa, mas ele não quer ajudar quem tira a vida das outras pessoas. E aí que ele explica o plano que ele teve e reanima o Bane ali. Não me deixa a escolha, senhor Wayne. O Bane simplesmente injeta uma nova droga nele. Aquela nova droga estava sendo desenvolvida pelo Coringa com os produtos químicos da empresa do Máscara Negra. Aquilo deixa a pessoa com força e o aspecto físico num nível assim surreal, mas mexe muito na cabeça do usuário. Por fim, o Batman consegue atrair ele para uma sala onde tem geradores de energia. Aquilo eletrocuta o Bane e deixa ele apagado no chão. Na história desse jogo também tinha toda uma questão que o Bane, de alguma forma, que é mal explicada a beça, tinha conseguido descobrir a identidade do Batman, e agora por conta dessa droga que ele injetou que mexe na cabeça dele, ele esquece a identidade do Batman. Então assim, por isso que eu não cheguei a mencionar essa parte da história. O jogo coloca essa parte que é um pouco interessante, mas depois tira porque, enfim, não teve coragem de manter até o final. Então finalmente, pra acabar com a explicação desse jogo, o Batman encontra o Coringa, que o menino tá rindo à toa, filho. Porém, assim que o Batman conta a verdade, aquilo tudo perde a graça. Eles começam uma luta corpo a corpo, mas obviamente o Batman é muito mais forte e muito mais técnico do que ele. E o único jeito que o Coringa conseguiu pensar pra vencer é ficar provocando o Batman o tempo todo, falando que ele nunca vai parar com aquilo, que o único jeito do Batman impedir o Coringa é tirando a vida dele. E que no final das contas, o Batman só nocauteia ele ali no chão. O Gordon fica impressionado, ele fala que qualquer outro policial teria tirado a vida do Coringa naquele momento, mas o Batman não. E foi ali que a gente meio que ganhou o respeito do Gordon. No fim, o Coringa é preso de novo, e parece que a gente tem um final feliz de certa forma. Mas também, a gente tem um prefeito de Gotham falando que a prisão Blackgate se provou um lugar não seguro. Ele fala que os prisioneiros que vão pra lá não são normais, eles precisam de tratamento, um local isolado e impenetrável. E que local é esse, você me pergunta? Esse é o Asilo de Arkham. Requests? How about a joke? Esse é meu jogo favorito da série Arkham, sem sombra de dúvidas. Aqui a atmosfera é completamente diferente dos outros jogos. Aqui é mais tenso, mais obscuro, mais assustador e bem mais macabro. A parada é tão terrível que já começa com desgraça. Lembra do que eu falei no final do último jogo, que obviamente coisas ruins iriam acontecer? Então, uma delas foi que agora a Arlequina é quem a gente conhece. Ela ajudou o Coringa a fugir da prisão de Blackgate e do próprio Asilo Arkham diversas vezes. Falando no Coringa, ele se tornou muito mais obcecado pelo Batman do que ele já era. O Batman também nesse meio tempo conseguiu ter o seu primeiro Robin, que hoje em dia trabalha como asa noturna em outra cidade. Porém agora falando do seu segundo Robin, o Jason Todd,
o fim dele foi bem diferente. Em uma dessas fugas que ele conseguiu fazer com a ajuda da Arlequina, ele capturou o garoto e tirou a vida dele. Porém, hoje em dia, o Batman já tem o seu terceiro Robin, que é o Tim Drake. O Gordon finalmente se tornou comissário e a filha dele, a Bárbara Gordon, começou a trabalhar com a gente, como Batgirl. Porém, num ato completamente covarde e inesperado, o Coringa atirou nela, deixando ela paraplégica. Hoje em dia, ela ainda ajuda a gente com as missões, mas ela atua agora nos bastidores, sempre passando informações pra gente, pesquisando coisas. Mas como eu já falei, tudo à distância. E agora, ela é conhecida como a Oráculo. O jogo começa dentro do Batmóvel. A gente capturou o Coringa e tá levando ele pro tal asilo Arkham. Hoje em dia, o Batman já trabalha com a polícia e é super próximo do comissário Gordon, então tá tudo tranquilo. E um detalhe muito importante, ele não sabe que a filha dele trabalha com a gente. A atmosfera do asilo Arkham é muito pesada. Lá estão os detentos mais perigosos e insanos da cidade. Lá o sistema de segurança é bem reforçado e a tecnologia é de última geração. E mesmo assim, o Coringa consegue ficar fugindo de lá o tempo todo. Não por conta de alguma falha no sistema de segurança, mas por conta de homens corruptos que trabalham lá. O Batman aqui, ele tá muito desconfiado do Coringa. Ele meio que se deixou capturar, o que definitivamente não é algo comum. Falando do jogo em si, ele foi um grande marco. Ele é um jogo de 2009 e parece que ele se recusa a envelhecer. A fórmula criada aqui, ela é utilizada nos jogos até os dias de hoje. Os gráficos e as cutscenes continuam lindos, mas pra mim o principal é a ambientação do lugar. Por conta dessa sensação esquisita de que alguma coisa errada vai acontecer, o Batman ele quer seguir o Coringa durante todo o caminho. E por mais que pareça, isso não é uma cutscene. A gente já tá controlando ele. E isso por si só é muito incrível, porque já te dá total imersão do jogo desde o início. E enquanto a gente tá acompanhando o palhaço, a gente escuta pelo alto-falante do asilo que um outro criminoso também está sendo levado. Esse é o Crocodilo. Get ready. Keep your weapon trained on it at all times. A chegada dele ali gera uma tensão e um medo gigantesco. O cara é enorme. Os guardas ficam falando a todo tempo pra não parar de mirar nele, em hipótese alguma. No alto-falante diz que eles têm a permissão pra mandar ele pra Cristo caso alguma coisa saia do controle. É construído todo um clima e uma situação que honestamente fez eu me cagar cheiroso. Mas pra piorar, tudo fica ainda mais estranho quando ele sai do elevador. A toy collar won't stop me from killing you, Batman, and rip you apart, eat your bones. A gente então finalmente entra com o Coringa no elevador, e lá ele fala umas coisas minimamente esquisitas, como por exemplo: você não acha estranho, Batman, que um incêndio na prisão de Blackgate tenha feito os meus capangas serem transferidos pra cá onde eu tô? Isso faz com que aquela sensação esquisita que a gente tava tendo pelo fato do Coringa ter se deixado capturar de forma tão fácil só aumente. O Batman, sem brincadeirinha nenhuma, até pergunta pro Coringa o que ele tá tramando, mas ele responde o mesmo de sempre, o caos. E avançando um pouco mais, a gente finalmente chega numa parte do caminho que o Batman não pode ultrapassar. Se o Batman passasse daquela área, aquilo causaria um tumulto gigantesco entre os detentos. Afinal de contas, a maioria só tá ali porque o Batman colocou eles ali. Mas mesmo de longe, ele continua vigiando. Até que isso acontece. Get up now. Joke's on you. Welcome to the madhouse, Batman. I set a trap and you sprang it gloriously. Aquilo, de uma forma até que meio óbvia, era uma armadilha do Coringa pro Batman. Porém, é exatamente nessa parte que todo o horror do jogo começa. O Coringa tem total controle do asilo Arkham. Ele consegue liberar quem ele quiser, mas principalmente ele consegue prender também. Agora, quem tá preso ali naquele local infernal é a gente. É o Batman. O asilo Arkham, ele não é caótico e perigoso só desde agora. Desde sempre acontecem coisas horríveis naquele lugar. É quase como se fosse amaldiçoado. E com certeza carrega a história mais macabra de qualquer coisa que você for ver do Batman. Quem fundou o asilo foi Amadeus Arkham. Ele era um psiquiatra e o maior sonho dele era transformar aquela velha mansão da família dele, que era uma família muito rica, num hospital, numa clínica psiquiátrica, onde fica o asilo Arkham hoje em dia. Aquilo que inspirou ele a seguir essa profissão foi a própria mãe. Ela
tinha um grau de demência muito severo. Porém, em 1920, ela faleceu e o único herdeiro daquilo tudo era o Amadeus Arkham. Ele era um cara muito altruísta e acreditava que todo mundo com tratamento poderia melhorar. Então, sem pensar duas vezes, ele foi realizar o seu sonho. Se mudou para aquela mansão com a sua esposa e com sua filha, que na época era só uma criança. Durante aquele período de mudança, enquanto ele não montava sua própria clínica psiquiátrica, ele trabalhava numa outra, onde ele começou a tratar um cara extremamente cruel, conhecido como Mad Dog. O Mad Dog era um cara muito cruel. Ele era um tira-vidas em série. Ele costumava destruir o rosto da sua vítima, fazia aquelas coisinhas sem consentimento, você sabe o que eu tô falando, e ainda destruía as partes íntimas dela. E é exatamente aí que tá o problema, porque depois de um tempo, ele fugiu da clínica. Só que estranhamente, o Amadeus, ele não se preocupou muito. Ele achava que aquilo era responsabilidade da polícia e que não era problema dele. Então simplesmente ele continuou seguindo a sua vida como se nada tivesse acontecido. Até porque ele estava preocupado com seus planos futuros, o seu sonho. E foi aí, num certo dia, após terminar a mudança, ele chega em casa e percebe que a porta tá aberta. Ele sobe as escadas e se depara com a sua mulher sem vida. E do lado dela estava sua filha. A filha dele tinha sinais claros de que aquela coisa tinha acontecido. E pra piorar, ela estava sem cabeça. Quando ele olha pro lado, na casa de bonecas, tá a cabeça da filha dele olhando pra ele. E sim, o culpado daquilo foi o Mad Dog. Mais um tempo se passou e finalmente o Amadeus inaugurou a sua clínica psiquiátrica. Ele deu o nome da mãe dele, Elizabeth Arkham. Esse lugar desde o início era designado para criminosos com sérios problemas mentais. E o seu primeiro paciente foi o Mad Dog. O Amadeus tentou tratar dele, lembrando, por vontade própria. Então imagina, ele precisava ouvir aquele desgraçado falar tudo que ele fez com a família do Amadeus, nos mínimos detalhes. E obviamente, irmão, chegou um momento que ele não aguentava mais. 6 meses após, no meio de uma sessão que o Mad Dog já estava acostumado a fazer, que era terapia de eletrochoque, o Amadeus simplesmente fritou o cara. De início, os funcionários do asilo acharam que aquilo tinha sido um acidente, mas obviamente foi proposital. E aquilo começou a corroer a cabeça do Amadeus. Ele sentiu uma mistura de culpa com satisfação, e quanto mais o tempo passava, mais ele ia ficando doente mentalmente. Ele começou a falar com as paredes, arranhava as paredes, ficou mais agressivo. Ele tá ficando muito parecido com a sua mãe. Então, um bom tempo se passou e quando os funcionários do asilo Arkham encontraram Amadeus, ele estava irreconhecível. E no fim, o próprio fundador do asilo Arkham se tornou um paciente de lá. Dentro do jogo, a gente consegue achar aquela cela que ele arranhava toda e também a gente acha o túmulo dele. O Amadeus viveu no asilo Arkham até o final da sua vida. Ele foi ficando cada vez mais insano. E suas últimas palavras foram: nenhum paciente que fosse tratado no asilo Arkham se curaria, jamais. E estranhamente aquilo se concretizou, quase como se fosse uma maldição. Tem até umas lendas e boatos de que o espírito dele vaga por aquele lugar. É ali onde o Batman tá preso. É ali, no meio de vários criminosos perigosos e completamente insanos, prontos para acabarem com ele, e aquele local quase que amaldiçoado. E então, voltando para a situação atual do Batman, a gente descobre que um dos caras que o Coringa soltou foi Victor Zsasz. Ele tá mantendo um guarda-refém e vai tirar a vida dele sem hesitar caso ele veja alguém se aproximando. E é essa a questão. Ele não vai ver. É aí que o jogo nos apresenta uma mecânica muito foda que a gente vai usar muito durante toda a saga. Essa mecânica é conhecida como o modo detetive do Batman. Nesse modo a gente meio que consegue enxergar além das paredes, a gente consegue detectar os inimigos com muito mais facilidade. E obviamente, o Victor Zsasz, ele é imobilizado na hora. Mas se você achou que o modo furtivo ele é muito apelão e vai ficar facinho assim pra sempre, você tá muito, mas muito enganado. Os inimigos simplesmente ficam mais inteligentes conforme a gente avança. Eles começam a entender os nossos padrões. Mas pra isso ainda falta um pouquinho, daqui a pouco eu entro nesse detalhe. Até porque estamos com companhia. Can you hear me? Is this thing on? Oh, hiya, B-Man. Harley Quinn here. Ela diz pra gente que ela tem como refém o atual diretor de Arkham. E em seguida ela desliga a câmera de forma gentil. Então a gente começa a receber informações da Oráculo / Bárbara Gordon. É essencial ter alguém de fora para ajudar em algumas situações. Ela fala que o Coringa vem avisando a polícia para ninguém se aproximar do asilo. Como no último jogo a polícia atrapalhou seus planos, ele não vai querer cometer o mesmo erro de antes. O palhaço implantou diversas bombas ali pela cidade inteira. Então se alguém pisar ali no asilo, bom, vocês já sabem, né? O Batman acha que aquilo pode ser um blefe, mas é claro que ele não vai simplesmente sair arriscando por um achismo dele. Afinal de contas, a gente tá falando do Coringa. A
gente então começa a avançar pelo sistema de ventilação. Enquanto isso, o Oráculo nos conecta ao sistema de rádio da polícia. A gente escuta o quão desesperado eles estão. E isso é genial da parte do jogo. O fato da gente ouvir, mas não ver exatamente o que está acontecendo, mexe muito com o nosso psicológico. A nossa imaginação vai muito longe, a gente não sabe o que esperar por ali. Uma outra coisa muito maneira é que dentro desse sistema de ventilação, a gente encontra o primeiro troféu do Charada. O Charada nesse jogo tá mais pra uma side quest, não só nesse, mas durante toda a franquia. Ele tem vários troféus espalhados por todo o mapa do jogo pra gente ir encontrando. Tem charadas, né? Obviamente, pra gente ir resolvendo. E o que deixa tudo ainda mais interessante é que nesse primeiro jogo a gente não tem um mundo aberto, um mundo vasto pra gente explorar. O jogo todo se passa só dentro do Asilo Arkham. É claustrofóbico. E é isso que faz ele ser tão mágico. A gente precisa o tempo todo ficar transitando entre os corredores, indo, voltando, pegando pista. Tem uma pista na frente, tem uma pista lá atrás. A gente já passou pelo mesmo local e depois aparece uma pista ali, ou sempre esteve e a gente não conseguiu desbloquear antes. Aqui você só vai conseguir avançar usando a sua cabeça, você precisa raciocinar. Aqui a gente é o Batman, não tem uma setinha gigante mostrando o tempo todo onde você tem que ir ou o que você tem que fazer agora. E voltando a falar sobre o Charada, você precisa revirar o asilo inteiro com um olhar minucioso para conseguir pegar tudo que ele tem ali. A questão é, esse lugar é um pesadelo. Você pode estar simplesmente procurando uma coisa, quando de repente... E quando por fim você termina toda a sidequest do Charada, você escuta o que aconteceu com ele. What? You did it? You must have cheated. There is no way you could have beaten me. Well, you asked for it, Batman. My final challenge for the whole of Gotham is just seconds away. What? Sirens. The police. You cheated, Batman. You couldn't have outsmarted me. Please, open up! No. They should open the door now! Now! Down on the ground! Down on the ground! No! Tell me, how did you work out where I was? Do you hear me? I, Edward Nygma, well... É uma parada até que legalzinha nesse jogo, mas a parte mais maneira é a história principal. E é pra onde a gente vai voltar agora. Depois de a gente atravessar o sistema de ventilação inteiro, a gente vê um bando de policial indo pra Cristo. Esses policiais, eles estavam dentro de uma câmara de descontaminação. O Coringa despejou uma quantidade realmente alta da toxina dele. E a gente vê todos eles perdendo a vida na nossa frente sem poder fazer nada. Isso é o Asilo Arkham. Esse é o caos que o Coringa gerou. Mas calma, porque a gente tá só começando. Quanto mais a gente segue por onde ele passou, mais a gente vê pessoas sem vida. Tudo bem que a gente consegue salvar alguns policiais no meio do caminho, mas isso realmente já é um choque, principalmente para as pessoas que jogavam na época do seu lançamento. Ali todo mundo estava acostumado a jogar jogo de herói fofinho e feliz, e tudo dando certo o tempo todo, o herói salvando o dia. Aqui tá tudo dando errado desde o início, irmão. E durante todo o nosso caminho, a gente escuta uns barulhos e umas risadas muito macabras pelo local. Aquilo realmente parece um jogo de terror. Quando a gente chega na área de transferência dos prisioneiros, finalmente a gente encontra o palhaço, o Coringa. He's a big one. É aqui que a gente tem a primeira boss fight do jogo. Ele não é muito assustador, pra ser bem sincero, e a luta com ele é bem rapidinha. Por mais que ele tenha uma força muito grande, a luta só acabou porque ele simplesmente infartou. O Coringa fica até meio tiltado porque ele era uma das cobaias dele, e aparentemente o Coringa tá desenvolvendo uma nova toxina. O palhaço então encerra o nosso encontro falando que mais convidados estão chegando e logo logo vai ter uma festinha especial pro Batman. Ele ainda tira um sarro com a gente falando que a gente tá ficando muito previsível e sai de uma forma muito estilosa da sala. Fazer o quê, né? O cara tem o drip. E pra evitar que a gente continue seguindo ele agora, ele mostra pela televisão o comissário Gordon. Ele tá com a Arlequina. E ele fala que se a gente for atrás dele, a Arlequina vai dar um fim no comissário Gordon. Além disso, ele também revela que ele só conseguiu se soltar porque um dos policiais, um cara corrupto, tava ajudando ele. Seu nome é Agente Bowles. A gente não pode continuar atrás do Coringa por enquanto. A gente precisa primeiro garantir a segurança do comissário Gordon. Nesse momento, com toda a nossa habilidade de detetive e a ajuda da Oráculo, a gente começa a encontrar rastros deixados por aquele policial. É ele que tá levando o Gordon agora. A gente começa a seguir esses rastros e vai avançando até que a gente chega bem próximo dele. Porém aí, a Arlequina aparece pra atrasar a gente.
Então não tem jeito, somos obrigados a achar um outro caminho. Coisa que vai acontecer muito durante esse jogo. E sendo bem sincero, é fácil de você se perder ali dentro do asilo. São vários caminhos meio que parecidos de certa forma. E durante o caminho, a gente encontra, claro, vários capangas pra gente ficar lutando e descendo o sarrafo. As lutas aqui são até que bem boas, é bem gostosinho de bater nos caras. Mas comparado aos outros jogos da série, a gente vê que tá mais começando ali. Depois eles foram pulindo e deixando cada vez mais perfeito. Até que a gente chega numa sala específica, onde a gente escuta um capanga falando que o Coringa não quer ninguém ali. Qualquer coisa que se mexer, eles podem atirar. E se você não estiver prestando muita atenção no momento, assim como eu, ou o Alan Zoca from Brazil, é isso aí que acontece. Boss says no one gets past. Anything moves, shoot it. Oh, louco! E é exatamente nesse momento, quando a gente perde, que a gente é apresentado a mais uma marca, mais uma assinatura do jogo. Cada vilão que você enfrenta, caso você perca a vida pra eles, eles aparecem na tela, tirando sarro de você depois. E é aquilo que eu falei, cara, é cada detalhezinho que, juntando tudo, você transforma nessa obra de arte. Mas enfim, chega de ficar babando o ovo aqui também. Depois de a gente eliminar todo mundo ali usando o modo furtivo, a gente chega até o Bowles. Joker must have figured out how I was tracking Gordon. Officer Bowles' trail stops here. Depois de tudo isso, é como se a intro/tutorial tivesse acabado. E aí sim a gente fica mais livre pra explorar o asilo da forma que a gente quer. O Charada também entra em contato com a gente nesse meio tempo, mas sobre ele eu já expliquei o que tinha pra explicar. E mano, finalmente, depois de a gente ficar na parte mais claustrofóbica do asilo Arkham, se você me falar que isso não é lindo, você tá mentindo. Olha essa ambientação. Olha essa cidade de Gotham à distância. Olha esse peso carregado no ar. Mano, vai tomar no... Eu juro que eu tento não ficar elogiando o tempo todo, mas não tenho o que fazer, irmão. Mas vamos tentar manter o foco. O Batman escuta os capangas do Coringa falando sobre o Batmóvel dele. Eles não querem que o Batman escape dali de forma alguma. Então, segundo eles vão botar pra quebrar. Foi mal, é realmente esse termo que eles usam. Obviamente a gente não deixa eles baterem no carro. A gente vai até lá, faz o que tem que fazer e no final disso a gente consegue mais um equipamento. É o gel explosivo. Porém ali a parte mais importante não é esse novo equipamento, e sim uma grande pista que a gente acha. Tem o cachimbo do comissário Gordon ali no chão. Ele deixou cair de propósito pro Batman achar e seguir os rastros. E depois de passar um bom tempo seguindo a essência da verdinha, a gente chega onde tá o comissário Gordon. Ele tá acompanhado da Arlequina. Só que o problema é que eles estão na área médica. A gente não consegue ultrapassar uma barreira que tem ali, uma barreira de proteção. Então, novamente, a gente precisa achar um outro caminho. Enquanto a gente procura uma outra entrada para aquela sala, a gente acaba parando numa outra parte da área médica. E tem muitos médicos sendo mantidos como refém. A gente consegue salvar todo mundo, mas um deles se destaca, é a Doutora Young. Os capangas do Coringa pareciam mais interessados nela do que no resto. E ela, de uma forma bem desesperada, pede pra gente conseguir recuperar as anotações de pesquisa dela. O que é minimamente curioso, levando em consideração tudo que tá acontecendo agora no asilo, e ela só pensa nas anotações de pesquisa dela. Avançando um pouco mais no jogo, a gente finalmente começa a encontrar umas fitas também, e elas são bem interessantes. Cada fita contém uma gravação feita na sessão de terapia das pessoas que estão dentro do asilo. Tem do Coringa, tem do Charada, tem de uma galera. Essas fitas são ótimas para aquelas pessoas que gostam de saber a fundo sobre a história, mas a parada começa a ficar bizarra mesmo quando a gente entra num elevador. O Coringa simplesmente aparece na TV de lá falando que aquele momento era o que ele mais queria. O Batman preso num local fechado. Ele fala pra gente se preparar, pois agora enfrentaremos os nossos maiores pesadelos. Eu nunca, assim, repito, eu nunca jogava esse jogo à noite. Mas nem que me pagassem. Hoje em dia eu já acho difícil, imagina naquela época. O Batman foi infectado com o gás do medo. E se você conhece Batman, você sabe que o gás do medo pertence ao espantalho. A gente começa a ter umas alucinações muito bizarras. Mas no jogo, se você não estiver prestando atenção, ou se você não conhece a história do Batman, não sabe sobre o espantalho, você acha que aquilo tudo é real. Porque não aparece na tela uma notificação falando, olha, você foi infectado pelo gás do espantalho. O gás do espantalho faz você ter
alucinações e blá blá blá. Nada disso. O jogo faz isso de uma forma bem sutil. Depois daquela fala do Coringa, a gente só escuta um pequeno chiado e uma tossidinha do Batman. É só isso. Nesse momento, o jogo que já tava bizarro o suficiente, agora é um literal jogo de terror. A trilha sonora que tá tocando ali é completamente desconfortável, até que a gente vê o comissário Gordon sem vida. E jogando, mesmo você sabendo que tá tendo alucinações, você não sabe se aquilo é real ou não. E pra deixar tudo ainda mais bizarro, os olhos do Batman estão completamente vermelhos. Mas o terror, ele tá apenas começando. Antes, a gente tava na ala médica do asilo. Agora, a gente tá no necrotério. Cada segundo que você passa jogando naquele ambiente se parecem horas. Você escuta sussurros durante todo o tempo. Eles falam que você não deveria estar ali, que na verdade era pra você ir embora. As portas ali começam a bater frequentemente de uma forma muito frenética. Até que a gente vê alguns sacos daqueles que são usados pra guardar corpos se mexendo. Abrindo eles, a gente encontra os pais do Bruce Wayne. Ele vive se culpando pela partida deles. Porém, além desses dois, tem mais um saco ali com um corpo se mexendo. Será que ele é do Bruce? O cenário todo muda. Aquilo não é mais simplesmente um local fechado cheio de maníacos e psicopatas. Você ali tá vivendo simplesmente um pesadelo. O espantalho, ele vira uma espécie de boss gigante. A própria gameplay do jogo muda por completo. Agora parece um jogo de plataforma. E nessa boss fight a gente precisa evitar que o espantalho ache a gente. Esse jogo simplesmente cheira a criatividade. Por mais que na época a tecnologia fosse bem limitada, eles sabiam exatamente o que estavam fazendo e como fazer. Você não pode simplesmente passar correndo e dane-se. Você não pode ser tão apressado nessa parte para conseguir avançar. A movimentação do espantalho, ela é toda esquisita e sinistra. Ela te causa uma sensação grande de ansiedade. E isso é de forma proposital, porque durante essa fase você precisa manter a calma. E isso por si só já é incrível, mas a parte mais genial é a forma que a gente derrota o espantalho. A fase só termina quando a gente chega até o bate-sinal e vira a luz para ele. É aí que ele é derrotado. E aquilo representa perfeitamente como é a cabeça do Bruce Wayne. Ele desde criança se culpa pelos pais terem partido naquele roubo. Ele se sente insuficiente até os dias de hoje. Porém, teve uma coisa que foi a salvação dele. É ali que ele não se sente daquela forma. Foi quando ele realmente virou o Batman. A figura do Batman é tudo aquilo que o Bruce acredita ser necessário para finalmente conseguir salvar a cidade de Gotham. Olha a profundidade disso! Boa! E após finalmente vencer o espantalho, parece que as coisas voltaram ao normal. A gente para de ter essas alucinações. Então precisamos voltar imediatamente pro resgate do comissário Gordon. A gente finalmente consegue achar uma brecha para entrar naquela sala. E a gente entra quebrando tudo. You took longer than I thought. He's out of control. He's trying to prove something. A gente apaga a Arlequina e solta o comissário Gordon, só que nós não temos nenhum segundo de sossego nesse jogo. O Gordon fala que as coisas estão bem complicadas pro nosso lado. O Coringa tá guardando meio que uma arma secreta, alguma coisa muito importante no andar de baixo. E nesse momento, o próprio palhaço aparece na TV, falando que a gente vai amar a surpresinha que tem ali pra gente. Ali embaixo, a gente tem o Ben, grunhido e implorando pra gente salvar a vida dele. Ele fala que quem fez aquilo com ele foi La Bruja, e a pessoa que ele tá falando é a Doutora Young. Ela tá drenando todo o veneno dele, por isso que ele tá ali basicamente quase que sumindo e sofrendo durante todo esse tempo. Mas vocês lembram da primeira cobaia que o Coringa testou contra a gente? Então, ele injeta aquela toxina toda de uma vez só no Bane. Na luta, é óbvio que a gente não vai conseguir vencer dele na força bruta. Ele é muito mais forte que a gente. Então a solução é ficar distraindo a visão dele com um batarangue e quando ele estiver meio que desnorteado, a gente vai e parte pra cima. Mas como se já não tivesse difícil o suficiente, ainda surgem os capangas pra dificultar mais ainda a nossa vida. E não, vocês não sabem, mas durante a batalha, o Bane ainda para pra ficar curando a vida dele. E ele cura uma quantidade, assim, significativa pra quem tá lutando ali que nem a gente. Ou seja, parece que em pouquíssimo tempo, o Coringa já conseguiu aprimorar aquela toxina. Mas é claro, no final das contas, a gente derrota ele, cai em escombros em cima dele e a gente sai da sala. Indo lá pra fora, a gente vai conversar com o comissário Gordon. Que susto, filha da p***!
Por muito pouco, a gente consegue neutralizar o Bane com um Batmóvel. E lembrando, né, galera, o Batman, ele não tira a vida das pessoas. Depois disso, o Batman fala com o comissário Gordon pra ele sair dali. É muito perigoso. A gente pede pra ele voltar pra cidade e averiguar aquilo que o Coringa tava ameaçando a polícia das bombas e tal, enquanto o Batman vai continuar no asilo Arkham. Mas eu não saio daqui até prender aquele palhacinho, filho. E é então que finalmente... Cinema, senhores, cinema. Na Batcaverna, a gente tem uma breve conversa com o Oráculo. A gente conta sobre essa nova toxina do Coringa. E é aí que ela faz uma revelação bombástica pra gente. A própria doutora Young andava pesquisando sobre esse veneno. E através disso, ela conseguiu desenvolver algo ainda mais forte. Algo conhecido como Titan. Ela usava o Bane como cobaia, por isso que ele estava preso daquele jeito lá embaixo. Ela tinha sido contratada para fazer isso por um homem misterioso, oferecendo uma boa quantia em dinheiro. Mas depois, mais pra frente, ela descobriu que aquele homem misterioso era o Coringa. Quando isso aconteceu, ela tentou cancelar o acordo que eles tinham, mas a gente sabe que com palhaço aquilo não funciona desse jeito. Foi por isso também que o Coringa planejou toda essa loucura, não só para pegar o Batman, mas sim porque ele queria colocar as mãos no Titan. A gente sai correndo da Batcaverna para tentar achar aquelas pesquisas que a doutora falou. Se o Coringa conseguir colocar a mão naquilo, ele vai criar um exército inteiro, tão forte quanto aquele Bane que a gente acabou de enfrentar. A gente vai até a mansão Arkham, e depois que eu te contei toda aquela história, não tem como você não imaginar todas as loucuras e coisas horríveis que aconteceram ali. Quando a gente chega no local onde deveria ter toda a pesquisa, a gente nota que alguém já passou por lá antes da gente. Não tem sinal de arrombamento na sala. A pessoa que entrou ali sabia a senha necessária para entrar. E pelas câmeras de segurança do lugar, a gente vê que foi a doutora Young. Pela câmera, a gente vê onde ela tentou esconder essas pesquisas. Era na biblioteca. Mas graças a Deus a gente conseguiu encontrar aquelas anotações e queimar. Pronto, agora o Coringa não vai conseguir mais colocar as mãos naquilo, né? É bom, assim, de certa forma sim. Porém, o Coringa ele foi um pouco além do que a gente planejava. Ele capturou a própria doutora Young. Quem tá fazendo a guarda da doutora ali é o Victor Zsasz, aquele cara que a gente já derrotou logo de início. Só que pra piorar, enquanto a gente tá indo até a doutora, o Batman é infectado novamente pelo veneno. Ele começa a alucinar e começa a enxergar o dia daquele ocorrido trágico na vida dele tudo de novo. E mais uma vez a gente precisa enfrentar o espantalho daquela mesma forma. A gente ganha novamente. Só que dessa vez parece que fez menos efeito, durou menos tempo. Chegando até a doutora Young, a gente vê que ela realmente está sendo mantida como refém pelo Victor Zsasz. E a gente acaba com ele de uma forma tão fácil e tão ridícula que chega a ser broxante. Mas como eu já disse, esse jogo não quer que você tenha nenhum pingo de esperança, mas assim, nenhumzinho sequer. Quando a gente vai falar com a doutora Young, ela já deixa bem claro que o Coringa já conseguiu acesso ao Titan. Tudo que a gente fez até agora para impedir que isso acontecesse foi em vão. Ele tem galões e mais galões daquela toxina. Só que a doutora, ela fala que tem um laboratório lá embaixo, no Jardim Botânico, e lá talvez a gente conseguisse desenvolver uma cura para isso. Lá embaixo tá trancado, mas ela fala que sabe onde fica o código de segurança da ilha toda. Ele fica dentro do cofre do diretor daquele asilo. O problema é que quando ela abre... Oh my God! Get out of the way! A gente simplesmente apaga com aquela explosão, mas a doutora Young, pra ela aquele foi o fim. A gente acorda com a Arlequina dentro da sala tirando sarro da gente, afinal de contas ela conseguiu capturar de novo o diretor de Arkham. E sim, eles têm total acesso ao asilo novamente. A gente vai se recuperando e consegue dar uma surra nos capangas enquanto a Arlequina começa a fugir. O Batman depois disso ele entra em contato com o Oráculo pra ver se ela consegue invadir o sistema de segurança do asilo. Mas como eu disse no início desse jogo, invadir aquele sistema não é nada fácil. Aquilo é uma sequência biométrica gerada pelo diretor através de um sequenciador de códigos. Ou resumindo, a gente precisa do diretor. E seguindo o rastro, a gente encontra ele. A gente vê também a Arlequina passando pela sala da Era Venenosa. A Era sente que as plantas da ilha estão sofrendo e implora pra Arlequina soltar ela. Ela precisa de ajuda. E a Arlequina concede o desejo dela. O Batman também consegue soltar o diretor e falar com ele que a gente precisa do sequenciador. Ele entrega, mas fala que a essa altura não vai servir de muita coisa. A gente não vai conseguir abrir muitas portas ali pelo asilo. Contanto que a gente consiga acesso ao laboratório, pra gente tá de boa. A gente desce as escadas e aí, de repente, a gente vê atrás de uma cela o diretor do asilo Arkham. Como
como que é possível? Assim, a gente tava falando com ele, aquele não deve ser o diretor. Do lado dessa cela tá escrito numa placa grande que aquela pessoa que tá ali dentro gosta e pode se passar por outras pessoas. E também tem uma outra coisa que evidencia isso pra gente. Quando a gente usa o nosso modo detetive, a gente vê que ele é o único que não tem esqueleto. Normalmente quando tem uma pessoa ali do nosso lado, a gente consegue ver o esqueleto dela, mas dele a gente não consegue. Esse é o Cara de Barro, um dos vilões mais clássicos do Batman que eu nunca tinha ouvido falar até esse jogo, mas eu acho que aqui ele tá bem da hora. Avançando cada vez mais na história do jogo, a gente chega até a Arlequina. Ela fica mandando cada vez mais hordas e hordas de capangas o tempo todo pra gente ficar enfrentando. Por mais que pareça, não é a coisa mais fácil do mundo ficar derrotando um número tão grande de pessoas assim, pelo menos pra mim, mas a gente consegue. Depois disso, a gente vê o Coringa falando que tá meio que desistindo da Arlequina, falando que ela não vai mais participar da festinha. Ela tenta lutar contra o Batman, mas obviamente ela não consegue ganhar. A gente em seguida prende ela numa cela, e sem querer, ela nos informa o local exato que tá o Coringa. Mas o Batman fala que já sabia. Que bom, amigo, porque eu já tava perdidinho aqui. Seguindo então ao laboratório que a gente precisa chegar, tem alguns capangas ali no meio que a gente precisa derrotar eles no modo stealth. E lembra que eu falei que ele iria só dificultando cada vez mais? A essa altura, os caras já estão usando um dispositivo que avisa os outros quando um acaba desmaiando ou coisa parecida. Tem gente armada e assim como se fosse na vida real, se um capanga vê que o outro tá ali desmaiado, ele começa a alertar todo mundo que tá em volta e começa a gritar e todo mundo fica alerta, meio que num montinho, pra caso a gente apareça, eles consigam lutar em equipe. Nessa mecânica também a gente já estava acostumado a ficar em cima ali de umas gárgulas, que a gente tem uma visão melhor e consegue abater com mais facilidade. Só que eles começaram a colocar bombas ali, ou seja, a gente precisa reinventar o nosso modo de abater eles. É como se eles tivessem realmente estudado a forma que a gente age, e isso é muito maneiro. Mas enfim, chegando no lugar que a gente precisa, no laboratório... Eu particularmente curto muito essa luta em específico. Mano, esses dois caras, eles arremessam corpos de guardas que estão ali no chão na gente. Eles são extremamente desengonçados, a gente se pendura nas costas deles. Tipo assim, essa luta é muito divertida. E quando vencemos, o Batman entra em contato de novo com a Oráculo. Ela fala sobre o Titan. Ela conseguiu pesquisar a fundo sobre essa toxina. E ela fala que ela é feita com a ajuda das plantas, onde é extraído veneno para criar essa tal variante Titan. A planta é a chave, e só existe uma pessoa que pode ajudar a gente nesse momento. E uma excelente forma para convencer a Era Venenosa a ajudar a gente é falar que as plantas estão em perigo. A gente então encontra ela e explica toda a situação. Ela fala que existe um jeito sim de criar um antídoto para isso. Existe uma planta, uns poros na verdade, que estão crescendo lá nas profundezas do Asilo Arkham. Se a gente for lá e conseguir uma amostra, a gente consegue criar o antídoto. Mas a gente precisa tomar muito cuidado, porque lá é o covil de um certo alguém. Como eu já disse no início do vídeo, o ritmo desse jogo é simplesmente sufocante. Você não tem nenhum momento de alívio. Assim como você tá vendo aqui, o vídeo também tá muito frenético, porque o tempo todo tá acontecendo alguma coisa. Ele não dá tempo pra você respirar. No máximo, você consegue ficar sentindo um pouco menos de medo em algumas partes. Porém, falando nisso, no caminho pro covil, o Batman é infectado de novo pelo gás do medo, o que causa um travamento... A gente volta diretamente pro início do jogo, mas tem umas pequenas mudancinhas. Quem foi capturado e quem tá sendo levado pro Asilo Arkham é o Batman. E a cena termina com um tiro do Coringa. E depois aparece que a gente falhou na missão, o que é genial, porque engana muita gente. Batman acorda na sua própria cova. Os presos são várias versões diferentes do próprio Batman. E novamente a gente precisa enfrentar o espantalho daquela mesma forma que a gente já fez durante o jogo todo. E eu sei que toda essa parada do espantalho parece muito repetitivo, mas até isso, eu juro pra vocês, até isso é pensado, isso tem um motivo. Então a gente vence dele pela 35ª vez e ele injeta uma dose extra de veneno, fazendo a gente ter que lutar com ele de novo. Aquilo é um inferno. E a gente vai vencendo dele de novo, o que deixa o espantalho completamente em choque. Aquela dose que ele estava injetando era o suficiente para deixar mais de 10 homens loucos. Como que o Batman tá resistindo a isso? Ele diz que por mais que o Batman tente fugir, ele é tão problemático quanto eles. E o objetivo do espantalho é encher a cidade inteira com aquele gás do medo, aquele papo de vilão megalomaníaco. A gente só ignora ele e segue avançando. Mas quando finalmente a gente consegue chegar no covil, o espantalho já tava lá. Ele pegou a tal planta que a gente precisava, mas ele não tinha se ligado em uma coisa. Aquilo ali era a casa de alguém.
Depois do crocodilo fazer espetinho do espantalho, a gente continua adentrando ali naquele covil cada vez mais a fundo. A gente precisa dos esporos da planta e elas estão lá embaixo, irmão. E nesse momento, o crocodilo aparece. E o jogo se transforma num literal survival horror. Ele aparece do nada, e por mais que seja simples derrubar ele, ele continua nos perseguindo por debaixo d'água. A gente vai coletando as amostras enquanto a gente tá fugindo daquela lagartixa tunada, tá ligado? Os sons do crocodilo nesse momento dão mais medo ainda. Os sustos frequentes dele brotando do nada deixa a gente completamente aflito. E detalhe, pra piorar, a gente não pode simplesmente passar por aquilo ali correndo. Se você simplesmente decidir sair correndo, ele aparece segurando suas pernas e te puxa pro fundo do esgoto. Essa é a sacada. É como se o jogo te obrigasse a passar por essa situação da forma mais assustadora e agonizante possível. Até que depois de um tempo, as coisas mudam e toda aquela plataforma que a gente tá usando pra andar, o crocodilo começa a quebrar. Ou seja, se antes a gente não podia correr, agora a gente só pode se movimentar correndo. Isso é o jogo entrando na sua mente de todas as formas possíveis. E finalmente derrotando o crocodilo, a gente parte pra Batcaverna. Lá a gente vê que o processo da criação do antídoto ela é extremamente lenta. E pra piorar, as plantas ali estão começando a enlouquecer. E é nesse momento que, novamente, todo o cenário do jogo muda. Pelo visto, a Era Venenosa foi infectada também com a toxina do Coringa, o que deixou ela insana. Então tudo que a gente tem que fazer no mapa agora tem uma dificuldade extra, porque tem as plantas ali atacando a gente também. A boss fight com ela também é linda, e por mais que seja simples, não significa que é fácil. É muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, você precisa ser extremamente habilidoso, senão você vai morrer umas 15 vezes, vai tiltar com o jogo, vai sair do jogo, nunca mais vai querer jogar um jogo do Batman Arkham, mas aí você vai estar tão viciado que você vai precisar jogar de novo. E aí você vai jogando e vai morrendo, jogando. Tá, talvez isso só tenha rolado comigo, eu sei. E quando finalmente a gente derrota ela, a gente se aproxima do final do jogo. O Coringa faz então o principal anúncio. A festa tá pronta e o Batman precisa aproveitar. Os convidados estão esperando. Quando a gente vai até o local que o Coringa pediu, a gente vê que aquilo realmente é uma festa. Tem um segurança na porta que ele tá conferindo a entrada das pessoas e ele tem uma lista de convidados. Ele passa um tempo ali conferindo e vê que a gente tá ali e deixa a gente entrar. Só que quando a gente olha pra lista de convidados, só tem um nome, que é o nosso. Vai tomar no cu. Os caras lá dentro ficam batendo palma pra gente, comemorando. O jogo muda pra primeira pessoa e o Coringa aparece falando com Batman. E em seguida começa uma contagem regressiva. O Coringa tá chateado porque a gente tá acabando com todos os planos dele. Ele passou meses planejando. Então ele solta uns capangas na gente, só pra aquecer. Confesso que mesmo depois de tantas horas de jogo, fui de base algumas boas vezes nessa parte. Depois que a gente vence dos capangas, obviamente de primeira, né, pelo amor de Deus, o Coringa mostra que ele capturou o comissário Gordon de novo. Irmão, não é possível. Ele mira a arma dele que tá carregada de Titan e atira no comissário, só que o Batman se taca na frente. E é nesse momento que nada acontece, aparentemente. Lembra aquela coisa que eu falei há pouco tempo atrás, que o Batman foi infectado pela toxina umas 15 mil vezes durante o jogo? Então, aquilo foi essencial pro corpo dele ganhar uma certa resistência. E eu sei que eram toxinas diferentes, eu sei que uma era do espantalho e essa é do Coringa, mas de qualquer forma, funciona igual. E no próprio jogo aquilo vai mostrando isso pra gente, porque a cada infectada que a gente ganha, aquilo tem menos efeito, o tempo dura menos. O Coringa fica completamente sem rumo, tudo que ele planejou foi por água abaixo. E só existe mais uma alternativa pra ele. The asylum remains under lockdown. It's staffed at the mercy of the rampaging inmates. O cara tá claramente fazendo amor com o suco ao vivo, irmão. Essa boss fight, ela é linda e maravilhosa. A lua de fundo, as luzes, aquela eletricidade correndo pela arena, isso é épico. E o comissário Gordon ainda tá preso numa cadeira elétrica. Só que por incrível que pareça, aquela luta acaba não sendo muito difícil. E confia em mim, sendo um cara muito ruim nesse jogo, eu sei do que eu tô falando. A gente tá bem preparado depois de tudo que a gente já enfrentou durante o jogo. O Batman então puxa o Coringa, fazendo ele cair na parte elétrica. Toda a eletricidade dali vai diretamente pra ele, fritando. Só que o Coringa ainda consegue sobreviver. E na conclusão dessa última boss fight, o Batman tem uma ideia. Ele passa o gel explosivo no próprio punho e dá um soco final no Coringa, o que foi suficiente para vencer ele, mesmo que tenha custado o braço do Batman. No fim, a polícia invade o asilo capturando todos os prisioneiros que restaram e finalmente, depois desse turbilhão de emoções pela primeira vez no jogo, a gente sente um pouquinho de alívio. Tudo que aconteceu aqui nesse jogo durou só uma noite, assim como todos os outros jogos também da franquia. E é como eu disse, esses jogos mostram pra gente na pele como é ser o Batman. E mesmo com o psicológico abalado, o braço completamente destruído e definitivamente muita coisa pra digerir,
O trabalho dele ainda não acabou. No rádio da polícia é avisado algo sobre duas caras. Nesse exato momento, a cidade de Gotham precisa dele. Então mesmo depois dele ter passado por tudo isso, agora, nesse exato momento, ele precisa sair correndo do asilo para ajudar a cidade. Isso é ser um herói. Isso é ser o Batman. Indo agora para o jogo que é o mais bem avaliado de toda a franquia e que definitivamente é o favorito da grande maioria das pessoas: Batman Arkham City. O jogo começa com o Jornal de Gotham ao vivo, esperando o milionário... Billionaire, Vicky. Millionaires are so last year. Ah, desculpa, o bilionário Bruce Wayne. Ele então começa o seu discurso e faz duras críticas a Arkham City. Esse é o lugar onde todos os detentos de Blackgate e do asilo Arkham estão no momento. E o Bruce Wayne tá começando uma campanha para fechar Arkham City. E eu vou precisar explicar uma coisa muito importante agora. Com aquele final do último jogo, os créditos pelo salvamento, digamos assim, foram todos para o diretor daquele lugar, o Quincy Sharp. Eles fizeram isso porque ele era candidato à prefeitura de Gotham. Então eles espalharam essa notícia de que o Batman estava trabalhando para ele, o que não era verdade, obviamente. E sim, essa notícia falsa fez com que ele vencesse as eleições. E foi ele o criador de Arkham City. Arkham City, então, foi montada na velha Gotham, numa parte mais ao norte da cidade, e bem mais pobre também. Todo aquele lugar foi evacuado para eles colocarem os prisioneiros. E vai desde literalmente as pessoas que tiram vida de outras, até alguém que, sei lá, só roubou uma bala. E todos os eventos desse jogo se passam 1 ano e meio após o último jogo. E é então que no meio do discurso do Bruce Wayne, uma milícia que trabalha pro prefeito captura ele, na frente de todo mundo. E sim, eles apagam o cara. Quando a gente acorda, a gente tá numa sala com um cara conhecido como Hugo Strange. Ele fala como foi fácil capturar o Bruce, que é bem mais fácil do que capturar o Batman. Ou seja, ele sabe a nossa identidade secreta. E fala que agora que eles capturaram o Bruce, eles vão poder dar início ao Protocolo 10. Obviamente a gente não faz ideia do que isso significa, mas com certeza deve ser algo ruim. O Bruce está sendo levado pra dentro de Arkham City, como se fosse mais um prisioneiro. Alguns dos detentos que estão ali pulam a grade pra bater no Bruce Wayne. O que eles não sabem é que a gente é o Batman, né, irmão? A gente consegue contra-atacar mesmo estando meio que preso daquele jeito. Mas toda essa brincadeira acaba quando o Pinguim chega e nocauteia a gente. E se no último jogo a gente sentia medo e pavor logo de cara, aqui a gente tem uma sensação de impotência. Não tem nem 10 minutos de game ainda, e a gente já foi sequestrado, preso, nocauteado 2 vezes e já tem alguém que sabe a nossa identidade secreta. É muita desgraça em pouquíssimo tempo de jogo. E quando a gente acorda, a gente entende o motivo do Pinguim ter nocauteado a gente. Não, ele não sabe a nossa identidade secreta. O Pinguim só tá ali com o Bruce porque ele odeia a família Wayne. As indústrias da família Wayne fizeram as indústrias do Oswald e o Pinguim quebrarem. Eles foram à falência. O Pinguim então põe até um soco inglês pra descer o sarrafo na gente. Mas novamente, o que ele não esperava era que o Bruce Wayne saberia se defender muito bem. Após isso, a gente sobe para uma parte bem alta de Arkham City para pegar umas informações e entrar em contato com Alfred. O Alfred deixa uma encomenda bem bacanuda pra gente. O Bruce, enquanto ele ainda estava preso, ele conseguiu pegar uma chave rapidamente de um guarda que estava encriptada. Então, através disso, ele entra no sistema de comunicação deles. Por lá, a gente escuta que o Duas Caras está levando a Mulher Gato. A Mulher Gato roubou dele e ele quer fazer dela um exemplo para os demais. Porém, se tem alguém que tem informações de Arkham City, é ela. Ela também é prisioneira lá e ela vive se metendo em confusão de todo mundo. Ou seja, a gente precisa resgatar essa garota. Quando a gente chega onde eles estão, a gente vê que ela tá pendurada em cima de um tanque ácido. A gente amassa os capangas que estão ali, enquanto ela consegue se soltar e derrubar o Duas Caras. E sem grandes dificuldades, eles prendem o Duas Caras naquele mesmo lugar que ela estava pendurada. Finalmente, depois dessa zona toda, a gente consegue conversar e pegar informações com ela. Sobre o Protocolo 10, ela diz que nunca ouviu falar, mas fala que Hugo Strange, aquele cara que pegou a gente, é completamente insano. E que provavelmente ele pode estar até trabalhando com o Coringa nisso tudo. Mas no meio do diálogo, a gente vê meio que uma mira laser na cara dela. E por sorte, a gente conseguiu tirar ela dali antes que fosse tarde demais. E pela voz que a gente escuta da pessoa que estava mirando aquilo, não nos resta dúvida. Aquele sorriso,
Aquele maldito sorriso. Usando o modo detetive, a gente analisa a trajetória do disparo e achamos a fonte. E enquanto vamos em direção a esse lugar, a gente escuta o Hugo Strange anunciando que o Protocolo 10 se iniciará em 10 horas. Então, esse é o nosso tempo limite. No meio do caminho, a gente encontra... Queres ser engraçado? Vai, mas é para o caralho, pá! Agora vais literalmente para o caralho, pá! E vais mais vezes, hein? Vais mais vezes! Ele vai continuar a dizer, eu vou puxar... Foda! a Arlequina e os seus capangas. E ela fala que o Coringa não tá se sentindo muito bem pra receber visitas agora. Ela foge e obviamente a gente fica pra bater nos caras aleatórios. Tem mais umas pequenas coisinhas que não são tão importantes que acontecem antes da gente chegar onde a gente precisa ir, mas o que importa mesmo é quando o Batman chega no topo daquela torre do sino, o exato local onde foi feito o disparo. A arma, ela tava ali, mas ela tava ligada a um controle remoto. O Coringa não fez aquilo pessoalmente. Então o próprio aparece na televisão falando que tá muito bravo com o Batman desde aquele incidente do último jogo. E nesse momento, o local inteiro explode e por um pouquinho a gente conseguiu escapar. A parada é que nessa prisão de Arkham City, ela tá mais pra uma terra sem lei. A polícia não se importa nem um pouco com o que os prisioneiros estão fazendo ali dentro. Tem várias gangues, como se fosse uma guerra por território. E sim, a polícia tem informação disso, mas ela não quer intervir. E como eu já disse, a principal diferença do último jogo pra esse é essa sensação de impotência. O terror ele ainda existe num grau um pouco menor, mas a gente se sente bem perdido no meio desse caos todo. O Batman então consegue rastrear o sinal do local em que o Coringa tá. Ali é como se fosse a base dele. A gangue toda tá reunida e a gente precisa tomar muito cuidado passando pelos corredores. Mas fora isso, naquela parte não tem nada de muito especial. A gente bate mais alguns capangas, salva alguns guardas e continua seguindo até o nosso destino. Falando sobre o combate desse jogo, aqui ele já tá bem mais polido do que no último, mas eu senti que ele ficou um pouco mais fácil. Agora aparece uma marca gigantesca no coco de cada um que vai tentar atacar a gente, o que deixa um pouco mais simples e mais notório pra quando a gente tem que desviar ou contra-atacar. Porém, isso também faz com que a luta seja um pouco mais ágil, então acho que deu uma equilibrada boa. Então, voltando pra história, acontece algo bem parecido com o último jogo. Uma das pessoas que a gente salva é a mais importante entre elas, que é uma médica. Ela foi capturada porque eles precisam curar o Coringa. O palhaço, ele tá doente. Tem uma coisa corroendo ele no sangue. É o Titan. E então, depois de falar com ela, saindo de lá, a gente chega na sala do Coringa. A Arlequina se lamenta, falando que aquilo tudo é culpa do Batman, que ele ficou seguindo e caçando o Coringa durante todos esses anos. E blá blá blá, isso não faz nem sentido o que ela tá falando. Mas é aí que aparece o Coringa por trás e a Arlequina apaga a gente de uma vez. E aqui nesse jogo, a gente troca de personagem diversas vezes. A gente fica normalmente alterando entre o Batman e a Mulher Gato. A Mulher Gato, ela tem toda uma mecânica diferente, a gente tem várias missões secundárias com ela que são bem legais, mas o meu foco aqui é a missão principal. O Batman vai acordando lentamente, e nessa parte tem uma coisa que acontece que eu achei muito maneira. A Arlequina, enquanto a gente tá apagado, ela tenta ver por debaixo da máscara qual é a identidade do Batman. Porém, o Coringa não permite e até dá uma bronca nela, falando que desse jeito acabaria com a diversão. São nesses pequenos detalhes que a gente consegue perceber como funciona a cabeça doentia daquele palhaço. Ele realmente não tá ligando pra nada, ele só quer ali causar o caos dele de boa, no fim do dia voltar pra casa, tá ligado? Ele é um homem simples. O Batman, então, depois de acordado, ele questiona o Coringa, falando que aquilo tudo era mentira, que o Coringa, na verdade, não tava nem doente. Só que quando ele vira pra gente, a gente nota que não é bem assim. O Coringa realmente tá mal por conta do Titan. O sangue dele tá meio que corroendo o próprio corpo, como se fosse uma doença autoimune. E como estamos falando do Coringa, é óbvio que a gente não sabe o que esperar dele. É aí então que ele revela uma coisa pra gente. Ele injetou um pouco do próprio sangue no Batman. Mas não acaba só aí. E é aí que o Coringa nos fala mais um segredinho. Ele, nas últimas semanas, passou o tempo dele enviando o próprio sangue para todos os hospitais da cidade. O cara é um belo de um piró. Incrivelmente, até o Batman ficou meio assustado. E é aí que ele pergunta, esse então é o Protocolo 10 que estavam falando? Envenenar toda a cidade de Gotham? Bom... Protocol 10? Never heard of it. Hold tight. O Coringa joga o Batman lá embaixo. Ele deixou um comunicador com a gente. A partir desse momento, o Batman precisa achar uma cura pra essa coisa que o Coringa tem, tanto pra se salvar quanto salvar a cidade toda, enquanto ele tenta descobrir qual que é o Protocolo 10 e o que vai acontecer, porque parece algo gigantesco. O Coringa fala pro Batman que antes tinha um cara fazendo uma cura pra ele, que era o Senhor Frio, e fala pro Batman achar ele. Então agora, a gente precisa encontrar
o lugar mais gelado de toda Arkham City. Porém, enquanto isso, ainda tem um charada enchendo o nosso saco, a nossa paciência durante o jogo. Mas você já sabe muito bem qual vai ser o final dele. Então, continuando, a gente chega nesse local mais frio. Só que o cara não tá lá. E tendo uma conversa super simpática com alguns capangas, eles informam pra gente que o Pinguim capturou ele. Ele foi levado para o Museu de História Natural. Ali é a base do Oswald, o Pinguim. E nesse momento, enquanto a gente vai de um lugar pro outro igual uma barata tonta, a gente tem bastante liberdade pra explorar Arkham City, que agora o mapa já tá bem maior do que foi Batman Arkham Asylum. Tem bastante missão secundária, mas uma coisa que eu acho essencial é a gente escutar a conversa de alguns prisioneiros que estão ali. Além de diversas referências ao universo do Batman, eles também contam coisas que são muito importantes pra gente entender um pouquinho mais da história. O jogo fica o tempo todo te recompensando pelas coisas que você faz. É realmente prazeroso fazer as missões secundárias e cada vez mais explorar a cidade e conhecer um pouco mais sobre aquele universo em si. O jogo ele confia na inteligência do jogador. Eu confesso que às vezes é até um pouco demais. Aqui, como eu já falei, não tem uma seta gigante indicando onde você tem que ir, o que você tem que fazer. Você precisa prestar atenção nos detalhes, nas conversas. Isso só contribui mais para nossa total imersão aqui. Mas pra mim, uma das melhores partes é planar. Planar o caralho! A gente voa pela cidade, irmão. É muito gostoso a chuvinha caindo na capa. Puta que o pariu! O visual de Gotham à noite, as luzes ali, mano, eu tenho que parar porque vai ser meio difícil gravar de pau duro. Aqui tudo tem um nível de detalhe tão lindo e importante, é meticulosamente pensado pra gente realmente imergir nesse mundo. Mas também a essa altura, só nos restam 7 horas até começar o Protocolo 10. E eu sinto que até agora a gente não tem nada de informação sobre aquilo. O nosso tempo tá apertado e a gente precisa se concentrar na missão. Quando a gente finalmente chega até o Pinguim... Se antes eu já reclamava da quantidade de capanga do Coringa, aqui o Pinguim, ele tem uma equipe muito maior do que no último jogo. Ele manda uma quantidade realmente imbecil de caras atacarem o Batman. E pra completar a cerejinha do bolo, ele ainda coloca um mini boss ali também. Mas nesse momento, se você não entrar em desespero e parar de ficar apertando o botão de bater igual um louco, seguir o fluxo e entender realmente a mecânica, a luta se torna até um pouco fácil. O Pinguim, enquanto a gente luta, até tenta fugir da sala, mas a gente alcança ele rapidamente. A gente descobre que tinha alguns policiais se infiltrando em Arkham City, fingindo ser prisioneiros também. O Coringa tava acabando com eles, até porque eles não conseguiram fingir tão bem assim. Então agora a gente precisa ficar salvando a pele deles o tempo todo. E pra nossa infelicidade, o Pinguim, ele tá com a arma do Senhor Frio. Ele consegue prender o Batman e foge de novo. Depois que o Batman se solta, ele precisa salvar alguns policiais que estão congelados ali embaixo. A questão nessa parte é que aquilo ali não é chão. Aquilo é um gelo bem fininho. E muito provavelmente você deve estar pensando agora, ah, mas se rachar o gelo ele só vai cair na água, não é nada demais. Sim, o Pinguim tem um literal tubarão como pet. Então aqui a gente tem um jogo entrando na nossa mente de novo. A gente não pode sair correndo de forma afobada, senão o gelo todo vai cair e a gente vai de base. A gente precisa ficar frio. Falando nisso, depois que a gente sai dali, a gente encontra o Senhor Frio, e ele tá sem o seu traje. O problema é que aquele traje é o que mantém ele vivo, ou seja, desse jeito ele não vai durar por mais muito tempo. E obviamente quem tá com o traje dele é o Pinguim. E de início o Senhor Frio não quer ajudar a gente, mas o Batman conversa com ele de forma amigável. No! Today is not a good day to push me, Victor. Stop! O cara então explica pra gente que no próprio traje dele existe um dispositivo que anula a sua arma. O Senhor Frio criou esse dispositivo justamente para evitar de alguém usar os seus equipamentos contra ele mesmo. Então, conseguindo aquele chip, a gente pode finalmente dar um jeito nessa situação. A gente pega o Coringa, e quando a gente tá prestes a finalizar ele, isso acontece. Ele preparou uma surpresinha pra gente. Solomon Grundy. A luta com Grundy parece que vai ser muito insana, mas na verdade chega a ser ridícula de tão fácil. Eu sei que agora você pode estar no hype pra essa luta, mas não se empolga muito não, porque vencer dele ainda é fácil. O problema é que depois de vencer do Grundy, o próprio Pinguim desce e começa a honrar as suas raízes cariocas. O segredo aqui nessa parte é ficar desviando e quando ele precisar carregar a arma, a gente desce a porrada nele. E mano, como é gostoso bater nesse cara. Então levando o Pinguim e o traje do Senhor Frio, a gente prende o Pinguim numa cela e é aí que o Senhor Frio, ele fala pra gente que, na verdade, não existe uma cura. Ele diz que criar um antídoto para aquilo que o Coringa tinha e passou pro Batman foi até fácil.
O problema é que a cura acaba se degradando de uma forma muito rápida. Ele precisa obrigatoriamente de um elemento restaurador. Sem isso, a cura se desgasta antes de conseguir ajudá-lo a fazer efeito. Mas tem mais. Ele diz que esse elemento restaurador, essa enzima, ela ainda precisa ser adaptada e ligada ao DNA humano. Isso levaria décadas, um tempo que definitivamente a gente não tem. Mas parando para pensar, o Batman conhece um exato cara que está exposto a essa enzima há séculos. E não, você não ouviu errado. Esse cara é Ra's al Ghul. Ele é o líder da Liga dos Assadores de Sino. Eu não posso falar a palavra, mas eu espero que você tenha entendido. E aí é que tá. Quando o Batman fala o nome dele, uma das prisioneiras que estava ali, ela quebra sua própria cápsula e sai fugindo do local. Ela também era uma integrante da Liga dos Assadores de Sino. A gente logo vai atrás seguindo o rastro dela, só que tudo termina em cima de um telhado. A gente tá encurralado. E quem salva a gente nesse momento é o Robin. Call him off. Essas meninas, elas até conseguiram fugir de lá, só que o Batman já tinha implantado um rastreador nelas. O Batman também entrega uma amostra do seu sangue envenenado pro Robin. Ele diz que ele precisa do garoto lá fora na cidade de Gotham pra ajudar ele. O Bruce pede pra ele analisar esse mesmo tipo de sangue em outros hospitais da cidade pra conseguir salvar e proteger as pessoas. O Robin então fica meio relutante, não querendo deixar o Batman sozinho, mas acaba cedendo e sai de lá. Mais pra frente a gente até encontra o covil do Ra's al Ghul. O problema é que aquele sangue tá literalmente destruindo o Batman por dentro. A gente segue o caminho quase caindo, mas ainda conseguimos ficar de pé. Até que aparece Talia al Ghul, a filha do Ra's e também amante do Batman. Logo de cara, ela mete um tapa na cara dele. E depois dá um beijo. E é claro que o Batman pede pra ela parar com essa brincadeirinha gostosa. Só que no meio do beijo, ela meio que tenta levantar uma parte da máscara do Batman. E aí ela vê o quão debilitado ele tá. Daqui a pouquinho, o nosso gigante da colina tá recebendo mais um reforço. O Batman fala que ele precisa encontrar o pai dela. Ele é a nossa única chance de conseguir uma cura. Porém, a única forma do Batman encontrar ele é passando pelo teste pro Batman se tornar o novo cabeça do demônio. Esse é o nome que eles dão ao líder da Liga dos Assadores de Sino. E inclusive, isso é algo que o Ra's sempre quis que o Batman fosse. Sem nenhuma outra opção, o Batman aceita passar pelos testes e ele acaba tomando um gole daquela bebida misteriosa, chamada de sangue do tinhoso. Aquilo até aumenta a sua saúde. Não muito, mas é o suficiente para ele conseguir fazer o teste. A partir dali, um novo mundo se abre. A gente vai passando enquanto o Ra's começa a conversar com a gente em forma de espírito. Parece até algo mágico, algo místico ali. E o Batman vai conseguindo passar, fase após fase, teste após teste, até chegar na sua última etapa. A gente vê que o Ra's ele já tá muito doente. E ele fala pra gente tirar a vida dele. Esse é o nosso último desafio, coisa que vocês sabem que não vai acontecer. E é nesse momento que a filha do Ra's fica incrivelmente brava porque sentiu que o Batman só usou ela pra chegar até o pai. O próprio Ra's vai de tilts também e se taca num tanque. Ele sai de lá rejuvenescido. E é aí que começa a melhor boss fight desse jogo. O Ra's ele consegue criar alguns clones pra atacar a gente. Ele vira uma espécie de chefão final do Dark Souls. Ele some e aparece do nada na nossa cara. A gente precisa acertar tudo no timing perfeito. Ataque, contra-ataque, esquiva. Até que a gente vai começando a ganhar uma certa vantagem nas lutas. E é aí que o Ra's faz algo completamente desleal. Ele pega e faz a sua própria filha de refém. Ele fala que se a gente não acabar com a vida dele, ele que vai acabar com a vida da filha. O cara é um piroca da cabeça. Tudo que ele quer é que a gente assuma o posto dele, que se torne algo como ele é. Mas até que sem grandes dificuldades, o Batman consegue acertar ele e neutralizar na hora. E finalmente conseguimos pegar as amostras de sangue que precisávamos. O Ra's então explica que ele estava desesperado e no final da sua vida. Ele conta que usou demais esse poço de Lázaro. Ele vive há mais de 600 anos. O seu corpo já tá no limite. E pra piorar, a substância que tem naquele poço de Lázaro veio corrompendo a cabeça dele ao longo dos anos. O Batman só fala pra ele dar um jeito nisso logo e sai de lá. A gente precisa da cura o mais rápido possível. E é aí que no caminho a gente escuta o Hugo Strange avisando que o prefeito de Gotham tá lá e fala pros criminosos que estão ali na redondeza passarem e darem um oizinho pro cara. E é óbvio, o Batman não pode permitir isso. Por mais que ele já não esteja mais aguentando, que seu corpo já esteja literalmente definhando, ele precisa ser o herói. Batman então se dirige até o local para salvar o prefeito. E é aí que a gente descobre que Quincy Sharp ele na verdade é só mais uma marionete. O prefeito, ele só tava seguindo as ordens do Hugo Strange. Ele que tá por trás disso tudo. O Hugo Strange foi quem fez ele ganhar as eleições pra prefeitura. E tudo que ele pediu em troca foi pra ele criar a Arkham City e colocar Hugo Strange no comando daquilo. O Strange ele queria usar a Arkham City pra fazer alguns experimentos que nem o prefeito sabia sobre o que se tratava. Mas enfim, a gente já salvou ele e a gente precisa fazer a cura o mais rápido possível. A gente entrega tudo o que precisava pro Senhor Frio e ele faz 2 frascos de cura. Porém, esse filho de uma mulher mal amada destrói
destrói um dos frascos e o outro ele guarda num cofre. Ele fez isso pra chantagear o Batman. Ele só vai entregar a cura pra gente se a gente ajudar a salvar a esposa dele. Ela foi capturada pelo Coringa, por isso que o Senhor Frio tava fazendo esses trabalhos juntamente do palhaço. Mas aquele não era um bom momento. E aí que a gente começa mais uma boss fight. A luta contra ele é extremamente difícil. Não dá pra enfrentar ele de frente, a gente precisa ir pela surdina, sem ele conseguir ver a gente. E aí que tem um grande detalhe importante. A gente não consegue usar a mesma tática 2 vezes, porque ele aprende o nosso movimento. Ou seja, a gente tem que quebrar a cabeça pra conseguir dar 1 de dano nele. É literalmente a luta mais difícil da franquia que eu consigo me lembrar. A gente precisa ficar acertando ele de uma forma cada vez mais criativa. Mas no fim, não tem jeito. O Batman vence e vai pegar a cura. It's over. That was all I could manufacture. Harley Quinn took it. A desgraçada da Arlequina roubou a nossa cura. E é claro, agora o Senhor Frio ele se oferece pra ajudar a gente. Não era isso que ele queria, ele só queria salvar a própria esposa. Claro, depois de fuder com tudo, aí é muito fácil, né, oferecer ajuda. Mas enfim, vamos manter a calma porque dá pra entender, né? Ele queria salvar o amor da vida dele. No lugar dele faria a mesma coisa. Te amo, meu amor. Mas de certa forma, há males que vêm para o bem. A gente recebe um novo dispositivo. É o raio congelante dele. O Bruce então vai em direção ao Coringa e à Arlequina e promete que vai salvar a esposa do Senhor Frio. No fundo, o Bruce é só mais um cara tranquilo. Indo na direção da Arlequina, a gente vê o helicóptero da repórter do início do jogo sendo atingido. Ela fica no meio do caos entre os homens do Coringa e do Pinguim. A gente salva ela. Tudo isso pra descobrir que no fim, aquilo era só uma distração pra Arlequina conseguir fugir. E pra piorar, enquanto tudo isso tá acontecendo, o Hugo Strange anuncia que faltam 10 minutos para iniciar o protocolo 10. Sem tempo a perder, a gente chega até o Coringa e vê que ele ainda tá parecendo bem doente, na verdade. E impressionantemente, ele quer sair na mão com o Batman. Calma aí, queridão, segura a emoção, pô. No meio da luta, ainda vão chegando alguns capangas dele, mas sendo bem sincero, tá até que fácil. Mas é aí que, de repente... O Coringa tá prontinho pra colocar um sorriso no rosto do Bruce, até que chega Talia al Ghul. Ela pede pro Coringa liberar o Batman e levar ela no lugar. E em seguida ela faz uma proposta muito ousada, falando que se o Coringa aceitar isso, ela vai passar a fórmula da imortalidade pra ele, ou seja, o Poço de Lázaro. O Batman entra em desespero e implora pra ela não fazer isso. O Coringa seria imparável dessa forma, mas ele aceita e bate no Batman de novo. E quando a gente tá quase apagando, a Talia fala que eles deram uma chance pro Batman, mas ele não soube aproveitar e fala pra ele seguir o seu coração. Ela, na verdade, quis nos mostrar com aquilo que ela colocou o rastreador no peito dela. Ela nos ajudou sem o Coringa conseguir perceber. Pouco tempo depois, o Batman acorda e quem aparece ali é a Mulher-Gato. É ela que ajuda a gente a sair debaixo dos escombros, meio que retribuindo o que a gente fez por ela no início do jogo. Porém, mais um problema aparece. O Protocolo 10 começou. O Protocolo 10 se tratava de reunir todos os criminosos de Gotham ali em Arkham City, independente se você tinha tirado a vida de alguém ou se só não tinha pagado pensão. A milícia de Hugo Strange enviaria diversos mísseis pra lá. O que ele queria era fazer um tira-vidas em massa. Ele acredita naquela parada de que bandido bom é bandido morno. É nesse momento do jogo que aquela sensação de impotência ela toma conta tanto da gente quanto do Batman. Ele precisa ir até o Hugo Strange pra deter aquilo, porém ao mesmo tempo o Coringa tá com a Talia, ele precisa salvar a única mulher que ele já amou na vida. A gente entra em contato com Alfred e tudo que ele nos fala é que a gente precisa tomar uma decisão. O que vale mais? Salvar uma e perder centenas, ou salvar centenas e perder uma, a mulher mais importante pra ele. O Bruce tá em negação, mas no fundo ele sabe o que ele precisa fazer. O Strange, ele tá na Torre Wonder. O Hugo acredita que a forma de melhorar o mundo é tirando a vida das pessoas que fizeram coisas erradas ou de pessoas que possam vir a fazer coisas erradas. Ele fala que muito daquilo é culpa do Batman, enquanto a gente vai subindo cada vez mais na torre, até chegar no momento final, o encontro com ele, mano a mano. E mesmo no mano a mano, ele parece não ter medo do Batman. Ele vem com aqueles papinhos achando que ele é o protagonista, falando que já acabou e que não tem mais nada que a gente possa fazer. A resposta do Bruce é dar um socão nele e pedir pra Oráculo hackear ali o sistema e parar com esse ataque, o Protocolo 10. E pronto, acabou. O estranho é que depois disso, o Hugo não parece nem um pouco abalado. O cara tá 100% tranquilo. Isso definitivamente não é um bom sinal. Ele diz que mesmo com isso, a gente não é capaz de impedir ele. O Hugo diz que ele tem amigos muito poderosos e que logo logo ele vai ter poderes que o Batman nem sabia que existiam.
A gente descobre que esse tempo todo o Hugo Strange estava trabalhando pro Ra's al Ghul. É um plot twist dentro de outro plot twist. O Ra's, ele tinha essa visão completamente deturpada do mundo perfeito, sendo que no final das contas ele era igualzinho àqueles que ele julgava. O Ra's acertou o Hugo pelas costas porque ele não conseguiu completar o protocolo 10. E na visão dele, o Hugo falhou. E o Ra's não dá segunda chance pra ninguém. E nesse momento, no seu último esforço de vida, o Hugo dá o comando de começar o protocolo 11. Aparece uma contagem regressiva e o oráculo grita pra gente saltar. Tudo ali vai pelos ares na hora. No meio da queda, o Batman ainda tenta salvar a vida do Ra's al Ghul, que de novo, de forma completamente covarde, ele tenta pegar a espada e fincar nele, mas ao mesmo tempo acertar no Batman. O que não funciona, a gente consegue desviar, aquele bosta cai no chão e a gente sai de lá tranquilo. O protocolo 10 já não é mais um problema, mas o Coringa ainda tá com a Talia e ameaça tirar a vida dela se a gente não aparecer ali rapidinho. Como já disse, a gente não tem um segundo de paz sequer. O local de encontro é o teatro. A gente consegue derrotar todos os capangas que estão ali e chegando finalmente na última boss fight. De novo, o Coringa. O estranho nessa parte é que o Coringa fala pra gente entregar a cura pra ele, senão a Talia vai conhecer Papai do Céu pessoalmente. Mas pra que ele quer a cura se ele já usou? Isso não faz nenhum sentido. E nesse meio tempo, a Talia, como é uma tira-vidas profissional, ela consegue se soltar, pegar a espada e fincar no peito do Coringa, acabando com ele. É um final completamente inesperado, e a Talia fala que ela conseguiu interceptar a Arlequina com a cura. O Coringa nem chegou a colocar as mãos nela. Mas então... Surprise! So how do you keep a secret from the world under his long pointy nose? Wait, you never know. Isso significa que o tempo todo tinham dois Coringas. Aquele que se passava pelo Coringa era o Cara de Barro. Lembra dele, do último jogo que ele aparece rapidamente? A história desse cara é que ele era um ator antigamente, um astro dos filmes de terror. Porém, num certo momento, ele descobriu que eles iriam fazer um remake do seu filme de maior sucesso, sem colocar ele no elenco. Ele ficou tão irritado que ele se vestiu como um monstro do filme e tirou a vida de todo mundo que trabalhava na produção. Futuramente, ele ganhou poderes de verdade por conta de alguns amigos que ele fez pelo caminho. Eles eram mutantes, então bastou ele aplicar uma amostra da essência de cada um deles. Os poderes dele permitem com que ele imite com perfeição a aparência de qualquer um. Mas não só a aparência, ele absorve a personalidade e os poderes também caso a pessoa tenha. E é esse cara que a gente vai enfrentar agora. E a peça-chave que a gente usa pra vencer dele é aquele raio congelante que o Senhor Frio entregou pra gente. Só que o Coringa explode o chão em seguida, o que possibilita o descongelamento do Cara de Barro. A luta ainda continua durante um tempo, mas a gente consegue finalizar ele com a espada da única mulher que o Bruce Wayne já amou. Em seguida, a gente ingere a cura, finalmente se livrando daquela doença do palhaço. Mas a essa altura, o Coringa já não tá nem aí pra nada. Ele só tá pensando no poço de Lázaro, que agora ele vai ser imortal e aí ele vai poder fazer o que ele quiser. Mas o Batman rapidamente estraga aquilo tudo. Nesse momento, o tom do jogo muda de novo, porque o Coringa começa a fazer umas provocações bem pesadas pro Batman. Ele fala que tirou a vida da única mulher que o Bruce já amou, que vai envenenar a cidade de Gotham inteira e ainda vai sobrar um tempinho pra ele tomar um cafezinho. Tudo isso porque ele sabe que mesmo depois disso tudo, o Batman ainda vai salvar a vida do Coringa. O próprio Batman não enxerga mais salvação pra ele. Ele prende, o cara se solta. Tudo sempre termina em tragédia, e isso não pode mais acontecer. Só que enquanto o Batman tá pensando nisso tudo, o Coringa, ele faz uma coisa que acaba sendo muito prejudicial pra ele, porque ele chega correndo, acerta uma facadinha no ombro do Batman, o que faz ele soltar a cura. É quase como se o Coringa não tivesse pensado direito. Aquilo foi quase um reflexo, ele agiu por impulso. O cara é literalmente doido pelo caos. Então é isso. A única cura que o Coringa poderia ter tá ali no chão, por culpa dele. E no final, o Batman fala que o mais engraçado disso tudo é que o Coringa tinha razão. Mesmo depois de todas as atrocidades que o Coringa fez, o Batman ainda salvaria a vida dele. Mas agora já é tarde demais. O corpo dele não aguenta e no fim de tudo, o Coringa morre. Pretty funny! Na saída do teatro, todo mundo, tanto a polícia quanto os capangas do Coringa, estão esperando os dois saírem, como de costume, mas ninguém consegue acreditar como aquilo terminou. O comissário Gordon, completamente assustado, pergunta pro Batman o que aconteceu. Ele então não fala nenhuma palavra. E é dessa forma que termina Arkham City.
Irmão, eu vou te falar, eu fiquei com muito medo de gravar esse vídeo de madrugada porque aquele palhaço ali atrás, toda hora que eu olhava pra ele, eu sentia que ele tava se movimentando, tá ligado? Arkham Knight. O que é esse jogo, meus queridos? Nos aspectos técnicos, principalmente, ele não se compara com nenhum outro jogo da franquia até agora. Tudo que já era muito bom que a gente conhecia, aqui se torna excelente. E sem exagero algum, a parada beira a perfeição. E, irmão, definitivamente, aqui a gente tem o melhor início que eu já vi em alguma obra. Repara bem, eu não falei jogo, eu falei obra no geral. A gente tem um corpo do Coringa sendo torrado logo de cara, sem muita cerimônia. Mas o principal é que aqui você vai ver uma das histórias mais surpreendentes possíveis. Porque é como o narrador disse, essa é a história de como o Batman morreu. 9 meses se passaram desde que o Coringa bateu as botas. Todo mundo acreditava que a cidade de Gotham agora viraria um completo caos. A gente imaginava que seria uma verdadeira guerra pelo trono e o legado do Coringa. Mas para nossa surpresa, a taxa de criminalidade, ela desceu. Mas é claro, era tudo questão de tempo. Logo de cara, no início do jogo, a gente assume o controle de um policial. Ele entra numa lanchonete, pede o de sempre, e finalmente, pela primeira vez na história dessa franquia, a gente se vê num cenário confortável. Até que aparece um NPC reclamando com a gente que tinha um cara fumando na mesa ao lado. Ele não parecia estressado nem nada do tipo, ele só tava incomodado com aquilo. E analisando um pouco a lanchonete, a gente percebe que é Halloween. Tá tudo bem enfeitado ali, o cenário é realmente bem bonito, e a gente vê o quanto os gráficos também avançaram. Mas enfim, a gente precisa falar com esse cara que tá fumando. A gente de repente começa a ter umas alucinações muito sinistras. Eu me senti como se eu tivesse uma versão muito mais macabra de zombies do Black Ops 2. A gente se encontra num literal inferno, até que simplesmente o policial apaga. As notícias já estão correndo por toda a cidade. E num telão, no meio de Gotham, a gente vê o recado do espantalho. Ele diz que aquilo tudo é só uma pequena demonstração do poder dele. Ele usou só 150 ml da sua toxina, e aquilo já foi suficiente para causar aquele caos todo. E diz que no dia seguinte, ele vai fazer aquilo que aconteceu na lanchonete parecer brincadeira de criança. Esse é o único aviso do espantalho. A galera imediatamente começa a evacuar a cidade. O caos foi instaurado. As únicas pessoas que sobram são aquelas que gostam daquilo. As ruas de Gotham ou estão extremamente vazias ou lotadas de caras super perigosos. Em apenas 24 horas, a polícia perdeu completamente o controle da cidade. E lá em cima, bem no topo, é onde tá a única pessoa que pode salvar Gotham. Esse homem é Bruce Wayne, porra, é o Batman! É por meio dessas palavras, desse ambiente, dessa cidade completamente pronta pra gente poder explorar por completo pela primeira vez na saga, que começa o jogo. Pular lá do alto, planando, é uma sensação indescritível. Puta que o pariu, filho! Você literalmente voa, mas isso, claro, se você já conhecer a mecânica ou se você já tiver jogado algum outro jogo da franquia Arkham. Se não for o caso, acaba sendo um pouquinho lento. Foi assim comigo na primeira vez, eu admito. Para deixar nossa experiência ainda mais gostosa, esse jogo tá completamente dublado em português. E que dublagem boa, meus amigos. Eu juro que eu não consigo explicar direito o quão maravilhoso é jogar essa parte pela primeira vez. A gente então vai até o comissário Gordon, que tava com o bate-sinal ligado. Ele nos explica toda a situação da cidade e a situação dos policiais também. A grande maioria deles, com medo, foi embora. Sobraram poucos homens na polícia. Eles não têm exatamente muitas pistas sobre o paradeiro do espantalho. E quando a gente escuta o rádio da polícia falando sobre a suspeita de um policial abatido... Como sempre, porcaria. O Batman fala com a Oráculo e ela nos passa a localização da viatura que a gente acabou de escutar no rádio. Chegando na viatura, a gente inicia o combate com os ladrõezinhos que estavam por lá. O combate nesse jogo... Nossa! Você não entende, meu chapa. O combate é do caralho. Tá tudo muito mais rápido, muito mais fluido. Você sente a pressão dos golpes, tanto do Batman quanto dos seus inimigos. Quando a batalha termina, a gente levanta o policial que sobreviveu àquela situação. Só que do nada, vem um carro a milhão e quase passa por cima da gente. E então, no topo de um edifício, aparece na tela pra gente: aperte LB para equilibrar as coisas. Cinema, simplesmente cinema. Meu Deus, isso é muito lindo, cara. Isso é muito lindo. Não tem como. Tudo aqui é muito épico. Mas calma, eu sei que tem uma galera que não curte o Batmóvel no jogo. Eu também faço parte dela. Por mais que aqui no início seja muito épico e muito da hora pilotar ele, o jogo acaba forçando a gente a usar o Batmóvel com uma frequência muito maior do que precisava durante a campanha. Mas como a gente ainda tá no início, vamos só aproveitar o hype, né, filho? Moleque, a perseguição é sensacional. E o fim dela é minimamente curioso, né? Lembrando que o Batman não manda ninguém de Vasco.
míssil é suave, pô. A gente pega o cara pra tentar interrogar, só que ele tenta injetar toxina na gente, o que não dá muito certo e a gente obriga ele a falar. Ele diz que tudo que ele sabe é que o espantalho tá trabalhando numa cobertura em Chinatown. Se for mentira, volto e quebro o outro. O míssil eu até entendo. Agora, quebrar o braço do maluco aí fica feio, né, Bruce? Pô, mas falando sério, eu sinto que o Batman ele tá bem diferente dos últimos jogos. Parece que a partida do Coringa meio que mexeu com ele de alguma forma. Mas continuando, o Batman segue pra Chinatown. E não, lá a gente não encontra o espantalho. Pelo menos não pessoalmente. Quem tava presa ali era a Era Venenosa, e o espantalho aparece na TV, assim como o Coringa fazia nos jogos antigos. Da TV, ele fala apenas pro Batman observar o medo que vem por ali, e solta o gás em cima da Era Venenosa. Só que dentro da cela onde tava a Era Venenosa também tinha um cara que começa a entrar em desespero. A Era apaga ele e sai andando como se nada tivesse acontecido. Ou seja, ela meio que é imune àquilo. A gente pergunta pra ela o porquê do espantalho ter prendido ela ali, e ela explica que foi por conta de uma reunião que o espantalho fez. Lá tinham duas caras, o Pinguim, a Arlequina e etc. E ele falava sobre um plano que ele tinha desenvolvido pra derrotar o Batman. Finalmente a cidade de Gotham pertenceria a eles. Porém a Era não se interessou, e por conta disso ela virou prisioneira. E assim, pelo fato da Era ser imune àquela toxina, a gente precisa levar ela com a gente. A gente leva ela lá pra fora, só que a milícia aparece de novo. Só que com a ajuda do nosso Batmóvel, que é um literal tanque, a gente não tem muita dificuldade pra vencer deles não. Depois disso o Batman pega a Era Venenosa e põe ela numa cela no departamento de polícia. Lá o Gordon fala que a polícia vai precisar da nossa ajuda mais do que nunca. E também a gente vê o estado que tá o Owens. Ele é aquele policial que a gente estava controlando no início do jogo, que foi o primeiro infectado lá na lanchonete. Depois do departamento de polícia, a gente vai pra Torre do Relógio. É ali onde a Oráculo, a Bárbara Gordon, atua. Ela não ficou lá muito feliz com a nossa presença lá dentro, falando que ela nunca invadiu a Batcaverna pra bagunçar as coisas. Vai se fuder. Conversando com ela, ela começa a analisar os elementos que estão presentes na toxina do espantalho, tentando achar alguma coisa. Porém lá ela não encontra nada pra ser rastreado. E é aí que o Batman dá uma ótima ideia. Ao invés de pesquisar sobre a toxina em si, a gente pode pesquisar sobre o processo de fabricação dela. Mas a questão é, as respostas dos satélites estão demorando demais, então a gente precisa ajustar as antenas de lá. Isso é mais um pretexto pra gente poder explorar o mundo aberto gigantesco aqui de Gotham. E é muito incrível, porque no primeiro jogo a gente só tinha um cenário, ele era muito pequenininho, claustrofóbico e fechado. Agora a gente pode fazer o que a gente quiser, e quanto mais coisas a gente fizer, melhor. Então a partir desse momento a gente tem a opção de fazer uma pá de coisas, que eu não vou entrar muito no detalhe de cada uma, até porque, como eu já expliquei, a minha intenção aqui é falar mais sobre a história principal. Eu também não quero que o vídeo tenha 15 horas de duração. Entre essas várias missões, a gente tem uma que se destaca, onde a gente faz como se fosse um parkour com um Batmóvel. E no meio dela, a Oráculo fala que a gente precisa ir até o shopping dos Falcones. Lá a gente consegue fazer com que a torre envie micro-ondas para os satélites pra gente conseguir achar o espantalho com mais facilidade e mais velocidade também. Lá a gente derrota uns capangas, como de costume, porém chega uma parte que o Batman nota que eles estão com refém. Nesse momento, a gente entra em contato com um cara de confiança, o Lucius. Ele é o cara que manja da tecnologia e agora há pouco ele colocou alguns upgrades no Batmóvel. Só que nessa parte ele faz algo mais da hora ainda. Esse traje, além de ser lindo, ele parece mais uma armadura. Ele é mais resistente do que o que a gente usava. Só que, estranhamente, ele também é mais leve e deixa a gente mais rápido. A parada é tão incrível que ela é reforçada com um entrelaçamento triplo de titânio, tanto na parte externa quanto na parte interna. Tem mais um montão de upgrades e detalhes que eu não vou ficar me aprofundando muito, mas enquanto você tá jogando, você sente essa diferença. Então a gente entra lá com um triplo de confiança, acaba com os caras e liberta o refém. Depois disso, o Batman liga o dispositivo ali, como o Oráculo pediu, e finalmente a gente pode ir atrás do espantalho. Finalmente a gente consegue localizar o espantalho. Ele tá num lugar conhecido como Químicas Ace. E enquanto o Batman tá se dirigindo ao local, a polícia também tá indo pra lá. A gente encontra o Gordon na entrada e planeja como vamos agir. Porém é nesse momento que somos interrompidos por um helicóptero que tem aquele mesmo sinal da milícia que a gente vem enfrentando. Ele destrói toda a entrada pra aquela indústria, mas a parte bizarra de verdade é quem tá dentro daquele helicóptero. Aquele é um novo inimigo que parece ter um problema pessoal com o Batman. Ele é o líder da milícia. Ele é o Cavaleiro de Gotham, ou o nome em inglês, Arkham Knight.
Opa, tudo bom? Murilo, editor aqui passando pra avisar, porque por algum motivo que eu não faço a menor ideia, talvez o fato de não dormir por 3 dias acabe influenciando na sua cabeça, mas assim, eu fiquei falando Cavaleiro de Gotham ao invés de falar Cavaleiro de Arkham durante boa parte do vídeo, então me perdoem e desconsidere isso, agora pode voltar pro vídeo. E é exatamente aqui que entra um dos meus únicos problemas com esse jogo. O Batman vai adentrando cada vez mais na indústria, porém um cavaleiro junto de seus homens o impede. Ele sabe exatamente como o Batman luta, pensa e faz as coisas. O mistério pra saber quem é aquele cara e como ele é tão eficiente com a gente é até que muito bem construído. Só que se você tá jogando o jogo e é um grande fã do Batman, você já tá 100% ligado em qual é o plot. Boa parte da história principal desse jogo se resume nesse plot em específico. Eu já meio que sabia o que me aguardava no final, pelo menos em relação a isso. Mas também existe uma coisa nesse plot que até pra quem conhece a história é muito surpreendente. Agora, se não for o seu caso e você não faz ideia de quem é aquele cara, esse jogo provavelmente vai se tornar o seu jogo favorito da franquia. Então, voltando, a gente descobre que o Espantalho tem como um plano principal causar uma explosão química tão gigantesca que cobriria a zona leste inteira da cidade com aquela toxina do medo. A questão é que aquela toxina ela tá mais potente do que nunca. Antes, se você usasse só uma máscarazinha, já era, não tinha efeito em você. Agora ela causa efeito só de tocar na sua pele. E a gente viu como as pessoas ficaram em contato com aquilo. E avançando cada vez mais pra dentro daquela indústria, a gente chega no centro de produção química. E é ali que estava o Espantalho. Você realmente acha que ganhou? O medo te deixa previsível. E estranhamente ele se rende, falando que o Batman tá se tornando previsível e pergunta se é por conta do medo. Ele fala que a situação tá toda sob controle, e a gente já meio estressado bate com a cara dele no painel mais próximo. Porém é nesse momento que o Espantalho diz que é melhor a gente deixar ele sair, senão a Bárbara Gordon vai com Deus. Sem saber se aquilo é um blefe, o Batman tenta entrar em contato com ela imediatamente. O Espantalho então se aproveita desse momento, foge pela porta e deixa a gente preso ali. E antes de sair, ele ainda entra na mente do Batman, falando que não existe sensação pior do que saber que um ente querido se foi, principalmente quando foi nossa culpa. A parada dessa situação toda é que o Espantalho deixou uma bomba ali, e ela vai estourar em pouquíssimos minutos. Essa bomba, além de todo o estrago, ainda vai espalhar o gás com a toxina do medo. Ou seja, o Batman vai fortalecer o Vascão. O Bruce aceita que aquele é o fim da linha pra ele, mas pelo menos ele vai tentar diminuir os danos pra tentar proteger o máximo de pessoas possíveis. O Alfred também entra em contato falando que ele não tá conseguindo se comunicar com a senhorita Gordon. Aparentemente os caras do Espantalho já pegaram ela. O Alfred também fica implorando pra gente sair dali. Afinal de contas, se o Batman partir, quem que vai salvar a cidade? Mas pra esse morcego desgraçado, aquilo não é a coisa certa a se fazer. Se ele pode ajudar, ele vai ajudar, mesmo que aquilo custe a sua vida. A gente então vai pegando uns cilindros e encaixando no aparelho cuidadosamente. Aquilo vai diminuir consideravelmente a área que a explosão vai alcançar. Porém, é no meio desse processo... Sentiu saudade? O Coringa não tinha ido de base? Como que tu brotou ali do nada, hein, filha da puta? Então esse vai ser o grande fim da vida do Batman. E assim, mesmo que a gente tenha uma grande quantidade de perguntas, tipo como que o Coringa apareceu ali, o jogo simplesmente caga na nossa cara e a gente não vê o que aconteceu depois daquilo. Na verdade, rola uma troca de personagem e agora a gente tá controlando o comissário Gordon. O jogo mostra ele chegando em uma das Batcavernas, e lá tem 4 pessoas em celas especiais. O primeiro que a gente vê é um coroa implorando pra gente tirar ele dali, que não tem nada de errado com ele e tão fazendo ele de cobaia. Além do velho, a gente tem um cara parrudo conhecido como Golias, um esquisitão com um nome mais esquisitão ainda, que é o Johnny Carisma, e não é meme. E por último, mas não menos importante, uma mina que se chama Christina Bell. E é claro que você deve estar se perguntando agora, tá, e daí? Quem são essas pessoas e por que o Batman tava mantendo elas ali? Bom, se você reparar bem, todos se parecem com o Coringa de alguma forma. Nesse momento então, o Batman aparece ali na Batcaverna e vai explicar uma coisa pro comissário Gordon. Ou seja, isso que tá acontecendo agora é um flashback. Vocês lembram que no último jogo, o Coringa enviou seu sangue infectado para todos os hospitais de Gotham? Então, a polícia, graças à ajuda do Batman e do Robin, eles conseguiram encontrar tudo e salvar todo mundo. Pelo menos era isso que eles pensavam. Porque, infelizmente, tiveram 5 transfusões que não foram registradas pelo hospital. Essas pessoas não ganharam tratamento. Aquele sangue infectado ficou muito tempo no organismo delas. Aquilo, pouco a pouco, tá transformando eles no próprio Coringa. Então, o Batman mantém eles ali porque ele tá procurando uma cura. Porém, um deles não aparenta tá doente. É aquele coroa, o Harry Adams. Ele foi o primeiro a ser infectado, mas de alguma forma, ele ainda tava normal. Ele pode ser uma peça importante pra gente achar uma cura. Mas vocês repararam algo estranho? O Batman falou que 5 pessoas foram infectadas. Tem 5 celas ali, porém só tem 4 residentes. Então o Bruce fala que existe um quinto e que ele vai chegar logo logo. Por fim, a gente volta pros tempos atuais. E sim, o Coringa continua ali com o Batman. Essa aparição do Coringa foi por conta da toxina do medo que tava vazando daqueles cilindros que a gente tava mexendo. Então agora eu tenho uma boa e uma má notícia. A boa é que se você achou que ficaria com saudade do Coringa porque ele faleceu no último jogo, pode ficar tranquilo porque ele vai ficar aqui até o final. A má é que ele tá dentro da cabeça
cabeça do Batman. E ele definitivamente vai fazer de tudo pra enlouquecer a cabeça dele, nem que seja de pouquinho em pouquinho. Só que agora a gente não pode dar ouvidos pro que o palhaço tá falando. Aquela indústria tá prestes a explodir, e a gente consegue fugir dali com a ajuda do Batmóvel. E sim, aquilo que a gente fez com cilindros realmente ajudou. Mas ainda, tanto o Espantalho quanto o Cavaleiro de Arkham ainda estão à solta. E pra piorar, a Bárbara Gordon foi levada. Nesse momento se inicia algo muito difícil na história, algo que carrega um peso enorme. Relembrando do dia que o Coringa deixou a Bárbara Gordon paraplégica, o Batman começa a ser consumido pela culpa. O Comissário Gordon é um cara que tá sempre ajudando a gente. Ele já se tornou basicamente um amigo, e ele merece saber a verdade sobre a sua filha. Então a gente vai até ele e conta que a Bárbara foi capturada e que ela trabalhava com a gente durante todo esse tempo. James Gordon fica fora de si. Ele fala que tudo aquilo é culpa do Batman. Toda a confiança e relação de parceria que eles tiveram durante todos esses anos acabou sendo jogada no lixo agora. E por fim, o Gordon fala que ele vai atrás do Espantalho sem a ajuda da polícia e sem a ajuda do Batman, principalmente. Essa parte me deixa realmente triste por conta de toda essa situação. Eu entendo o lado de todo mundo, mas pra piorar, o Batman tem que lidar com isso com o Coringa dentro da cabeça dele. Mas depois de fazer o Coringa sumir, por enquanto, a gente começa a investigar e procurar alguns rastros ou sinais de onde pode estar a Bárbara Gordon. O Batman descobre que, na verdade, quem capturou ela foi o Cavaleiro de Gotham, e não o Espantalho. Indo até o último local que a gente viu a Bárbara sendo levada, a gente encontra um cartão de memória. E quem ajuda a gente nessa é o Lucius. Ele consegue decodificar o cartão e passa todas as transmissões recentes e as coordenadas da milícia pro nosso computador. Caralho? Ô, essa frase aí foi difícil, tá, filho? Que isso? Caralho? Filha da puta. Assim a gente sabe onde procurar esse tal Cavaleiro de Gotham. Mas chegando no lugar, a gente é pego completamente de surpresa. Aquele cara definitivamente sabe exatamente como o Batman age e pensa. Ele diz que a maior vontade dele agora é de tirar a vida do Batman, só que ele não pode ainda porque senão estragaria os planos do Espantalho. Mas ele ainda pode fazer um dodói na gente. Então ele atira na parte da costela, onde ele sabe que é a parte mais frágil da armadura do Batman. Que caralhos é esse maluco? Muito falso, né? Esse tal de Mousse fazendo no meio do vídeo. Oh, que isso, maluco? Oh, meu Deus. Depois disso, ele ainda deixa a gente ali pra enfrentar hordas e hordas de capangas, mesmo com a costela perfurada. E depois disso, no jogo, você ali tá livre pra explorar Gotham de novo. Tem um montão de coisa do Charada novamente. E quando eu falo montão, é porque é um montão mesmo. São mais de 200 e galinhadas de coisas pra gente coletar. Várias charadas que a gente precisa resolver. Esse cara enche muito o saco. A gente também começa a resgatar alguns bombeiros que estão sendo sequestrados pela cidade. A gente interroga alguns caras da milícia, e em uma dessas, a gente descobre que esse tal Cavaleiro de Arkham trabalha com um pinguim também. Esse já é um velho conhecido nosso. Mas a parte mais legal disso tudo é que no meio da missão aparece ele, o Asa Noturna, o nosso antigo Robin. Como eu já disse, ele estava atuando em outra cidade sem ser Gotham, só que ele aparece porque o Pinguim estava causando por lá também. E obviamente ele também acabou descobrindo que a Bárbara foi capturada. E ele não poderia simplesmente ignorar esse fato. Os dois então invadem o esconderijo do Pinguim. Eu não preciso nem falar o quão épica é essa cena. Sendo bem honesto, tudo nesse jogo é épico. E eles fazem questão disso, é como se eles quisessem recompensar a gente por todos os jogos que a gente já jogou da franquia. No primeiro jogo, a gente sentia medo e angústia o tempo inteiro. Em Arkham City, a gente sentia um certo grau de impotência. Agora aqui, assim, tipo, não me entenda mal, né? A situação inteira é muito complicada. Mas a gente se sente forte o tempo todo. A sensação que passa é que quando a gente descobrir a localização de alguém, a gente vai chegar lá e vai acabar com tudo. Mas é exatamente aí, nessa paradinha, que o jogo, assim como nos outros, consegue entrar na sua mente. Por mais que a gente esteja o tempo todo com a adrenalina lá nas alturas, a gente não consegue ficar 100% tranquilo jogando. O que a gente sabe que, na verdade, é essa história de como o Batman morre. Mas voltando, a gente então interroga o Pinguim. Ele fala que o Cavaleiro e o Espantalho foram em direção a um empresário conhecido como Simon Stagg. Ele é dono de uma indústria farmacêutica. E a gente sabe que ele tem 2 dirigíveis localizados no limite da cidade. Só que quando a gente vê o Stagg, ele tá preso ali. O Stagg era quem tava ajudando o Espantalho a produzir essa toxina do medo da melhor forma possível. E estranhamente esse cara queria vender essa toxina como se fosse bala, tá ligado? Só queria fazer dinheiro e etc. Mas é claro que aquilo não era o objetivo do Espantalho. A gente descobre que o Espantalho mantém ele preso ali porque o Stagg precisa terminar uma parada conhecida como dispositivo de precipitação. O Batman tenta interrogar ele pra saber o que é isso, porém é nesse momento que a toxina do medo é colocada ali na cela dele. Mas antes da gente ver ele enlouquecendo por completo na nossa frente, a gente nocauteia ele. E é claro que a gente continua investigando por lá, até encontrar o próprio Espantalho. E sim, o Coringa tá acompanhando a gente durante todo esse tempo. Ele tá literalmente enchendo o saco. Tá ouvindo, filha da puta? Mas estranhamente, pelo fato do Coringa ser muito carismático, tá ligado? Chega até a ser um pouco engraçado, tipo, não é chato no jogo, sabe? Porém atrapalha o raciocínio de vez em quando. E ali naquele momento, o Espantalho solta a toxina dele de novo na gente. E fala que aquilo vai fazer a gente ver os
os nossos maiores medos. A toxina tá mais forte do que nunca. A sensação que o Batman tem é que ele vai de Vasco daqui a pouco. E sabe qual que é o maior medo do Batman? É se tornar o Coringa. Quando recuperamos a consciência, a gente vê que o espantalho tá meio que encurralado, sem ter pra onde correr. O problema é que ele não quer correr. Logo após a sua saída, ele faz uma transmissão para Gotham, mostrando Bárbara Gordon presa. Ele diz que vai mostrar para ela que tudo aquilo que tá acontecendo é culpa do Batman. Só que a gente consegue localizar ele. Ele tá no seu esconderijo em Chinatown e a gente precisa ir para lá o mais rápido possível. Só que é chegando lá que o problema começa de verdade. O espantalho solta sua toxina nela. O Coringa tá fazendo a festa na nossa mente. E a Bárbara começa a surtar. Ali do lado dela tem uma arma e como ela tá muito assustada, ela mira na gente e atira. Só que o vidro é a prova de balas, então a gente tá de boa. Só que aquilo que ela tá sentindo é uma pressão gigantesca que tá na mente dela. Você causará a morte de todos que o seguem. A mulher que esteve ajudando a gente durante todos esses anos se foi na nossa frente da forma mais crua possível. Esse momento mostra a queda do Batman. Sem esperança, ele se sente muito culpado e fala que o espantalho estava certo. E enquanto isso, é claro, o Coringa continua fazendo o caos na nossa mente. Só que o estranho é que, de certa forma, o Coringa realmente tá ali, tá ligado? Ele fica pedindo o tempo todo pro Batman pra deixar o Coringa assumir o controle. Se isso acontecer, vai ser um grande problema, porque ele vai ter a loucura e a insanidade do Coringa com a inteligência do Batman. Basicamente, um Batman que ri. Se chegar a esse ponto, vai ser o fim pra Gotham. Mas, irmão, a gente tá falando do Batman, porra. Sai da frente que o homem vai agir. A perda da Bárbara não vai ser em vão. A Era Venenosa é a chave. Ela é a única que é imune à toxina. Correndo pro departamento de polícia onde a gente deixou a Era, a gente fala que a gente precisa de ajuda. E também cita que caso o plano do espantalho seja finalizado, todas as plantas daquela cidade vão sofrer e, por fim, vão morrer também. E por esse único motivo, ela nos ajuda. A Era diz que ela foi capaz de criar uns poros simples como um antídoto para os efeitos do gás. E falou que isso é bem fácil para quem consegue manipular plantas no nível molecular. Tá bom, querido? Mas a gente precisa que ela crie isso numa proporção gigantesca, ao ponto de conseguir cobrir toda a cidade. E sim, existe uma forma. Existe um jeito. No Jardim Botânico, existe uma árvore imensa. Ela é milenar. Porém, com todas essas construções urbanas, ela acabou ficando enfraquecida. Então a solução para isso é bem simples. A gente precisa liberar caminho para ela. O Batman usa o sonar do Batmóvel, enquanto a Era começa a despertar as raízes daquela árvore. Porém, não tem jeito. Aquilo chama a atenção da milícia. A gente consegue ir derrotando eles sem grandes problemas, e a Era fica dentro daquela árvore pra proteger e continuar propagando. E, mano, acaba sendo muito difícil falar desse jogo em ordem cronológica sem que esse vídeo tenha, tipo, 5 horas, porque tem muita coisa pra fazer nesse jogo. É um mundo aberto muito vasto. A gente tem um líder religioso maluco causando diversos ataques à cidade, o Duas Caras toda hora invadindo bancos, tem um cara tentando se tornar o nosso discípulo, mas no fim das contas a gente vê que ele também só é um cara mau. Tem um vagalume causando incêndios por toda a cidade. Tem um caso bizarro de um serial, matinal, muito bizarro que se chama Sr. Pig. E é claro, também tem o... E no meio dessa loucura toda, chega um momento que o Batman volta pra sua Batcaverna. Lá o Robin tá cuidando dos pacientes. Mas o principal foco aqui é o Coroa, já que ele pode ser a chave pra cura dessa doença. Falando com o Robin, também tem um detalhe importante que o Batman não conta o que aconteceu com Bárbara Gordon. Até porque esse Robin, naquela época, namorava ela. E como eu já disse, depois dali aparecem mais coisas pra gente fazer. A gente vai até a Torre do Relógio, onde a Bárbara atuava, e fica tentando achar aquele tal dispositivo de precipitação que o espantalho tava fazendo. Porém, é nesse momento que a gente recebe uma chamada de emergência do velhote, falando que estão invadindo a Batcaverna e que o Robin tá correndo perigo. E quem tava lá era a Arlequina. Ela acabou meio que descobrindo que lá na nossa Batcaverna tinha uma nova geração de Coringa. E óbvio que ela iria querer eles. A gente volta imediatamente e ajuda o Robin a descer o sarrafo nos capangas que estão ali. Só que o problema é que a Arlequina já fugiu e levou 3 com ela. Ela só deixou o velho pra trás, já que ele não demonstrava nenhum sinal de loucura. Porém, pra nossa sorte, eles ainda estão por perto. Cada um deles tem uma parte forte da personalidade do palhaço, como se fossem fragmentos. O Batman vai lutando contra cada um com a ajuda do Robin, só que chega um momento que ele começa a alucinar. Ele simplesmente vê o seu antigo Robin, o Jason Todd, sendo destruído pelo Coringa. E essa parada realmente aconteceu. Como eu já disse lá atrás, isso rolou entre os jogos de Arkham Asylum e Arkham City. O Coringa literalmente fez tudo de pior que você consegue imaginar com aquele garoto. E aquilo corrói o Batman até hoje. Ele se sente culpado por isso. Por esse motivo também que ele fica evitando que o Robin atual fique saindo da Batcaverna pra tentar ajudar ele. Ele não quer ajuda porque ele não quer colocar a vida do garoto em risco. Antes dele acabar fisicamente com o Robin, ele fez questão de acabar com o seu mental. Ele falava todo o tempo que o Batman não se importava
importava com ele e que já tinha até um novo Robin. Ele fez o Jason Todd acreditar que ele não tinha valor nenhum. E isso é muito cruel, irmão. Mas voltando à realidade, depois de capturar os 3 infectados, a gente enfrenta e captura a Arlequina também. A gente tá levando ela pra deixá-la na cela, até que isso acontece. Você os matou, Harry? Confesse. Morcego, você é muito previsível. Sempre desesperado para ver algo de bom nas pessoas. Esse velho, ele era o pior de todos. Os outros infectados tinham fragmentos do Coringa, mas ninguém tinha a insanidade dele. Não pelo menos como Henry Adams. Então a gente tem o seguinte cenário. Ele tá apontando a arma pro Batman e, ao mesmo tempo, o Coringa tá na mente do Batman falando pra acabar com a vida dele. Ele fica incentivando cada vez mais, até que simplesmente o olho do Batman muda. E o Henry percebe isso. Em seguida ele fala que por essa ele não esperava. Fala que o Batman vai ser espetacular. E depois acaba com ele mesmo. E aí que a gente percebe, lembra que eu falei que tinham 5 celas e 4 infectados? Era porque o Batman já sabia que o quinto que faltava chegar ali era ele. Então começa um grande embate, porque o Bruce ele tá prestes a enlouquecer e perder completamente a sua sanidade. Mas ao mesmo tempo, se ele estiver na cela, quem que vai poder derrotar o Espantalho e o Cavaleiro de Gotham? O que você está fazendo? A coisa é certa. Confie em mim. Você ficou doido! Me escuta! Nós podemos te ajudar. Você não precisa fazer isso, Alfred! Alfred! Seu filho da mãe! Você cortou minha comunicação! O Batman sai direto pra Era Venenosa, porque o Espantalho e o Cavaleiro descobriram que ela trabalha com a gente. E depois de encontrar ela, a gente recebe mais uma notícia. O dispositivo de precipitação foi encontrado. O problema é que ele acabou de explodir. A cidade fica completamente tomada pela toxina do Espantalho, e as plantas não vão aguentar muito tempo. Por mais que a gente já esteja acostumado com o caos, nada até agora na franquia chegou nessa proporção. A gente precisa novamente ativar aquelas raízes gigantes para ajudar a Era Venenosa. O problema é que o Batmóvel foi comprometido. A toxina é tão forte que ela afeta até a tecnologia do ambiente, mas sem o Batmóvel a gente não consegue ativar as raízes. Mas existe uma forma de energia que ela é invulnerável. O problema é que mesmo assim o Batman precisaria descer para trocar a energia do veículo, entrando em contato com a toxina mais uma vez e ficando cada vez mais insano. A questão é que mesmo ativando as raízes, a gente precisa destruir o dispositivo de precipitação para ele não continuar soltando as toxinas. Aquilo vai acabando com as plantas, então é meio que em vão. E chegando até o dispositivo, a gente consegue destruir. Só que ali tava o Cavaleiro de Gotham. O Batman salva ele da explosão, mas em seguida começa a alucinar de novo e perde ele de vista. Mas a parte mais complicada agora é a Era Venenosa. Ela tá diretamente conectada com as plantas, e as plantas estão sofrendo muito. Ela não vai mais resistir àquilo por muito tempo. Então, num último esforço, ela se sacrifica. Graças a isso, os poros necessários foram gerados. A cidade já não tá mais debaixo da toxina. Só que isso só resolveu uma parcela dos problemas. A gente segue investigando e buscando soluções, até que descobrimos que o comissário Gordon, que estava agindo sozinho, sem a ajuda da polícia, foi capturado de novo. E é claro, o Batman não ia aguentar. Ele já se sente culpado pelo que aconteceu com a filha dele. Imagina se acontece alguma coisa com o pai. A gente passa por todos os capangas necessários. E quando a gente finalmente chega no comissário Gordon... Quem é você? Você não faz ideia mesmo. Não é, Bruce? E sim, era sobre esse plot específico que eu tava falando no início desse jogo. Se você é fã do Batman, você já sabe dessa parada do Jason Todd, é uma coisa que ficou muito popular. E isso tudo só ficava cada vez mais óbvio quando a gente descobria que o Cavaleiro sabia da identidade do Batman, sabia onde era a Batcaverna, como ele atuava, como ele lutava. Então acaba não sendo muito chocante pra quem já conhece. Mas lembra também que eu falei que mesmo assim, tem um detalhe muito importante que choca até quem já sabia da história. O Jason Todd, ele ficou passando por aquele inferno por mais de 1 ano inteiro. E sabe onde ele tava? No Asilo Arkham. É muito surreal você imaginar que enquanto a gente estava jogando ali aquele primeiro jogo, o Jason Todd estava sofrendo em uma das salas sem que a gente soubesse. E o mais genial de tudo isso é que desde o primeiro jogo tinham sinais que ele estava ali. A gente até passa por alguns lugares que ele sofria algumas coisas. Desde o início, toda essa história já tinha sido pensada. E isso é completamente absurdo. No jogo do Asylum tem até uma parte que a gente consegue ver os nomes dos pacientes. E lá a gente encontra. Na verdade, o nome que a gente acha é Jason Peter, mas esse é o nome dele. Jason Peter Todd. Além do fato de que em algumas celas que a gente passa tem desenhos na parede. E se você
você for reparar bem, os desenhos contam a história de Batman Arkham Knight. Se isso não é o mais alto nível do absoluto cinema, eu não sei o que é. A gente acaba tendo uma luta com Jason Todd e ele tá com muita raiva da gente. Então a gente acaba tendo uma luta que a sua máscara é destruída e ele coloca uma máscara vermelha, se tornando assim o capuz vermelho que a gente já conhece das histórias do Batman. O Batman fica a todo momento na luta tentando explicar que ele não sabia, que se ele soubesse ele daria um jeito de salvar o Robin. Ele fala também que nas fitas que ele viu que o Coringa mandou pra ele, o Jason tava sem vida, então não tinha como ele saber. No fim das contas, o Cavaleiro de Arkham é derrotado e sai de lá. A gente libera o comissário Gordon e vamos direto para o espantalho. O Gordon agora parece meio que entender o Batman e fala que eles são bem parecidos um com o outro, que ambos fariam literalmente qualquer coisa pra proteger a família. Foi ali também que ele soube que o Batman era o Bruce Wayne pela primeira vez, e é algo que realmente chocou ele. Ele até conta de um depoimento que ele nunca vai esquecer, de uma criança de 8 anos que tinha acabado de perder os pais. O comissário Gordon já conhece o Bruce Wayne desde criança, mas não sabia que o Batman e ele eram a mesma pessoa. A gente então finalmente chega até o espantalho. É o fim do game. E lá, o Batman manda o espantalho ficar de joelhos. Desculpe. Era o único jeito. O Gordon traiu a gente. Mas por quê? Pai! Bárbara. Você está bem? Ele te machucou? O que você está fazendo? Chame o transporte. Vamos sair. Sim, senhor. A Bárbara, na verdade, estava viva durante esse tempo todo. O que aconteceu quando a gente viu ela perdendo a vida, digamos assim, foi que o espantalho usou a toxina e algumas manipulações para fazer a gente acreditar naquilo. E aparentemente o espantalho prometeu entregar a filha pro comissário Gordon, e tudo que ele teria que fazer era acabar com o Batman. E se você prestou atenção no jogo até agora, você vai perceber que quem estava narrando no início era o comissário Gordon. Era ele falando que essa foi a história de como o Batman perdeu a vida. Isso tudo deixa esse momento ainda mais bizarro, até que de repente, sem mais nem menos, ele atira no Batman. Pai! Não! Mas é claro, o espantalho mentiu pra ele. Ele pega a Bárbara Gordon e joga ela lá embaixo. Era óbvio que o Batman não ia perder a vida ali, e pro Alan Zoka era ainda mais óbvio. Pai! Não! Ah, nossa, ele realmente deve ter morrido com um tiro no colete à prova de bazuca. Mas aqui no jogo é explicado que o Gordon, ele pensou direito antes de fazer aquilo que ele fez. Ele mirou propositalmente na parte do peito, onde ele sabia que era a parte mais resistente da armadura do Batman. Lá embaixo a gente começa a ser alvejado pela milícia, e a gente não consegue chamar o Batmóvel, até porque o Cavaleiro de Arkham destruiu ele há pouco tempo atrás. Mas, por sorte, o Batman tem um reserva, Vivo Dinheiro. Agora, estando no Batmóvel reserva, a gente leva a Bárbara Gordon pro departamento de polícia pra deixar ela num local seguro. O problema é que a delegacia tá sendo atacada, mas o Batman dá um jeito com aquele tanque que ele chama de carro. Logo depois, a gente é contatado pelo novo líder da milícia, que é o Exterminador. A gente vai até lá porque eles estão bloqueando o acesso ao computador central, e a gente precisa daqueles dados pra conseguir chegar até o comissário Gordon. Lembrando, ele tá com um espantalho ainda. Lá a gente passa o rolo compressor nos capangas, só que também a gente nota que o Batman tá por um fio. Ele tá à beira do colapso. E esse final é completamente frenético o tempo inteiro, porque depois que a gente consegue acabar com os caras do Exterminador e liberar o acesso ao computador central, chega a Bárbara Gordon falando que o espantalho invadiu a Batcaverna e que pegou o Robin. E agora ele tem 2 reféns que são ultra importantes pro Batman. Ou seja, o espantalho manda e a gente só obedece. Ele manda o Batman ir até um armazém abandonado em Kingston, mas manda ele ir sozinho, senão os dois vão perder a vida. E nesse momento não tem muito o que fazer. Ele precisa obedecer e se entregar pro espantalho. É a nossa única chance. E no caminho pra lá, o Batman se mostra completamente enlouquecido. Ele tem visões com seus pais novamente, luta com o Coringa dentro da própria cabeça e lá ele quebra o pescoço dele. Mentalmente, pelo menos, ele quebrou a sua principal regra. A sua sanidade não vai durar muito tempo. E chegando lá no armazém, aquele lugar basicamente era um caminhão que tá levando a gente pro lugar que o espantalho quer. O lugar que foi o início de tudo, o Asilo Arkham. O comissário e o Robin estão ali também. O Batman tá preso. E é nesse momento que o espantalho obriga o comissário Gordon a tirar a máscara do Batman, revelando a sua real identidade. Tudo isso tá sendo televisionado ao vivo. E é aí que o mundo descobre que Batman, na verdade, era Bruce Wayne. E pra completar, ele injeta uma dose enorme de toxina na gente. O que o espantalho quer é mostrar pra todo mundo que até aquele grande herói da cidade
é apenas um humano normal e que tem medo dele. E vocês sabem que o maior medo do Batman é se tornar o Coringa, então ele começa a alucinar com isso. A gente se torna o Coringa livre pela cidade, causando o total caos. O Espantalho continua ameaçando o Batman, mas como ele já tá com o Coringa na cabeça, ele não leva a sério o que o Espantalho tá falando. O que deixa o Espantalho muito irritado e faz ele injetar de novo mais uma dose gigantesca da toxina. Só que aquilo que era pra decretar o nosso fim acaba sendo a nossa salvação. Naquele momento, foi como se ele tivesse injetado a toxina do medo no Coringa. E é nesse momento que a gente finalmente descobre qual é o maior medo desse palhaço. Ele tem medo de ser esquecido. E aí começa uma batalha muito louca na cabeça do Bruce. Ele precisa enfrentar os seus medos. Ele precisa esquecer o Coringa. E finalmente, o Batman volta ao seu normal. O Espantalho, numa tentativa completamente desesperada, injeta sua toxina mais uma vez. Só que não tem efeito. O seu maior medo já foi derrotado. Ele finalmente superou aquilo. Porém, a gente ainda tá numa posição desfavorável. Até que quem chega pra salvar o Batman... Depois de solto, o Batman põe o pau na mesa. Ele pega as seringas e injeta no próprio Espantalho. E o medo dele era o Batman. Esse frouxo tenta sair correndo ainda, mas o Gordon apaga ele com uma bela lapada na cara. E por fim, o Espantalho foi derrotado, mas a identidade do Batman foi revelada pro mundo inteiro. E é aí então que ele pede pro Alfred preparar o protocolo Nightfall, a queda do morcego. O Batman vai até o bate-sinal, retira sua máscara e meio que se despede desse cargo, destruindo o bate-sinal e voltando pra sua casa. Lá em frente tá lotado de repórter querendo falar com o Bruce Wayne. Ele então ignora todo mundo, vai até o Alfred e fala que aquilo realmente precisava ser feito. Bruce Wayne, que agora todos sabem ser o vigilante mascarado Batman, acaba de entrar em sua casa e não quis... E foi assim que o Batman morreu. Antes de tudo, eu queria falar que eu sei que tem mais jogos da franquia Arkham, de certa forma, que são canônicos. Como, por exemplo, o Arkham Shadows, que foi lançado há pouquíssimo tempo atrás. Só que a história desse jogo se passa no passado, e eu nunca joguei ele. Até porque ele só foi lançado pra VR. Sim, realidade virtual. E sendo bem sincero, não me interessou muito. E o outro jogo que sim continua a história de forma canônica é o do Esquadrão Suicida, que, assim, eu prefiro fingir que ele não existe. Ali eles até explicam o final de Arkham Knight, mas como a gente vai fingir que esse jogo não existiu, o final fica por sua interpretação. Então esse foi o vídeo de hoje, galera, eu espero que vocês tenham gostado. Eu não sei quanto tempo de vídeo deu, mas isso aqui me deu muito trabalho pra fazer. De verdade, muito mais do que qualquer outro que eu já tive aqui no canal. Eu tô muito feliz por estar conseguindo trazer vídeos dessa magnitude, desse tamanho. Então se você quer me apoiar nisso, por favor, se torne membro, deixa o seu like, se inscreve no canal, porque isso me ajuda diretamente a continuar com esses projetos. E é claro, investir cada vez mais pra eles ficarem cada vez mais legais. Então, basicamente é isso. Eu tô muito cansado, eu preciso dormir, eu preciso comer, eu sou ser humano também. Então vou me despedindo, um beijo e lembre-se, rapaziada. Lembre-se nada, me segue no Instagram, eu esqueci de falar. Agora sim. E lembre-se, rapaziada, sejam gentis. E o resto, mano? O resto é que se fode. Foi ele que falou.